Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 481. Shizui, você simplesmente não é bom o suficiente. Ambos são dragões, então como é que o seu dragão de fogo foi derrotado pelo dragão de água dele? Cara, seu corpo está muito fraco. Aquele cara parecia um zumbi. Se fosse eu, abriria 3 portões e o espancaria até virar polpa. Obito deu um tapa no ombro de Shizui, fingindo ser um irmão mais velho. Shizui, já frustrado com a derrota, ficou ainda mais irritado com a arrogância de Obito. Tentou afastar a mão dele, mas Obito rapidamente o abraçou pelos ombros e continuou falando. Kazuyama Gekko balançou a cabeça ao ver a cena, mas não interferiu. Ainda assim, ele ficou feliz em ver isso. Afinal, Obito era um Uchiha, e mais cedo ou mais tarde, ele se envolveria nos assuntos do clã. Ao longo dos anos, ele se manteve próximo de Kazuyama e Kakashi, e como órfão, se afastou um pouco de seu clã. Deixá-lo criar laços com outros Uchihas era uma boa ideia, mesmo que Shizui fosse um pouco rebelde. A seguir, Kazuyama, é a sua vez de lutar contra Kazuma. Mantenham a cordialidade, disse o Daimyo, dando um passo à frente para falar antes da rodada final. Kazuyama entrou na arena com um sorriso, e Kazuma retribuiu o sorriso. Os dois trocaram olhares. Começar. Essa era a partida que o Daimyo estava esperando. Ele conhecia bem a força de Kazuma, mas o que realmente queria testemunhar era a de Kazuyama. Aquele jovem que havia conquistado o título de estrela gêmea de Konoha no campo de batalha. Quão forte ele era? Ele rivalizava com o relâmpago amarelo de Konoha? Era realmente do nível de um Kage? Sob as ordens do Daimyo, Kazuma fez o primeiro movimento. Uma garra de ferro de 4 lâminas encaixou-se em sua mão esquerda, semelhante às facas de trincheira que Sarutobi Azuma usaria um dia. Chakra fluiu para a arma e com a natureza vento de Kazuma, ela ganhou um poder de perfuração mortal. Então estamos começando com o pé direito. Muito bem então. Clone das sombras. Kazuyama, imperturbável enquanto Kazuma avançava, usou uma técnica de substituição corporal para esquivar-se do primeiro golpe. A isca de madeira foi instantaneamente destruída pela garra de ferro. Ao mesmo tempo, 10 Kazuyamas apareceram atrás de Kazuma e começaram a atacar. Claramente, todos eles eram clones das sombras. A transição de substituição para clone das sombras foi perfeita. Kazuyama se movia como a água, mas Kazuma não hesitou. Firmando-se com uma das mãos, desferiu um poderoso chute giratório, usando taijutsu puro para repelir os clones. Quando ele se virou novamente, Kazuyama havia desaparecido. Kazuma franziu a testa. Para onde diabos ele foi? Os clones continuavam a surgir. Não eram imitações diluídas, mas verdadeiros clones das sombras, o tipo que o segundo Hokage havia inventado. Frágeis, sim, mas seus ataques eram reais. Liberação de vento. Grande avanço. Kazuma não estava disposto a ficar na defensiva. Com um sopro forte, ele repeliu os 3 clones mais próximos, arremessando-os contra os outros que estavam atrás. Seguiu-se uma nuvem de fumaça e 7 clones desapareceram num instante. A multidão prendeu a respiração. Até mesmo a dupla Uchiha apareceu atonita. O grande avanço era apenas um jutsu de nível C, mas nas mãos de Kazuma, era aterrorizante. Normalmente, o jutsu envolvia uma ampla rajada de vento para suprimir o inimigo. Mas Kazuma não expandiu o alcance, ele comprimiu a tempestade, aumentando a força destrutiva dentro de uma área limitada. Foi assim que ele eliminou os clones de Kazuyama com tanta eficácia. Os 3 restantes não hesitaram, atacaram novamente. A força de Kazuma fazia jus ao seu título de capitão ninja do Daimyo. Seja em taijutsu ou ninjutsu, ele era impressionante. Os clones não conseguiam enfrentá-lo em combate corpo a corpo e foram rapidamente desmantelados pela garra de ferro. Assim que o último desapareceu, a carranca de Kazuma se intensificou. Kazuyama havia desaparecido. A arena inteira estava vazia, apenas Kazuma permanecia. Onde está Kazuyama? Yanajimura, Ojin, algum de vocês o viu? O Daimyo examinou o campo com o olhar. Ninguém conseguia ver Kazuyama em lugar nenhum. Hehehe. Vocês todos se esqueceram do que fantasma de Konoha realmente significa? Você não pode vê-lo, não pode encontrá-lo, não pode tocá-lo. É isso que o torna um fantasma. A furtividade do meu sensei é incomparável. Mesmo contra ninjas mais fortes, a menos que ele queira ser encontrado, eles não o encontrarão. Obito sorriu orgulhosamente enquanto zombava da multidão. Desde que começara a treinar com Kazuyama, tanto sua força quanto sua vida haviam melhorado drasticamente. Ele agora era a definição de um fã incondicional, e vendo todos se aglomerarem para encontrar seu mestre, não pôde deixar de se vangloriar. Os outros rapidamente se lembraram do apelido de Kazuyama, o fantasma. Claro, como um fantasma poderia ser encontrado tão facilmente? Sua ausência falava mais alto que palavras. Isto, como é que vamos continuar o jogo? Kazuyama, não é assim que se faz. O Daimyo ficou sem palavras. O garoto estava simplesmente ignorando as regras. Como eles iriam lutar se um dos lados se recusasse a comparecer? Finalmente ele teve que se pronunciar. Sua furtividade é impressionante, todos nós podemos ver isso. Mas por favor, voltem e continuem a partida. Mas independentemente do que dissesse, Kazuyama não se mostrou. Kazuma continuou examinando o campo, mas não encontrou nada. Nem mesmo as palavras do Daimyo o fizeram sair. Sem outra opção, Kazuma lançou outro jutsu. Liberação de vento, 1000 ventos. Após completar os selos de mão, ele saltou bem alto no ar. Uma saraivada de rajadas de vento e vendavais irrompeu, varrendo toda a arena. Bum! A força varreu o campo de batalha, levantando uma tempestade de poeira e detritos. Ainda sem sinal de Kazuyama. Até os olhos de Kazuma se arregalaram. Foi ele quem lançou a técnica. Ele sabia que ela havia se espalhado por toda a arena. Como é que ainda não havia nenhum vestígio? Hahaha. Desculpe, não consegui me conter. Todas as suas informações são falsas, é? Que tipo de fantasma anda na Terra? Fantasmas voam. Obito caiu na gargalhada enquanto os provocava. E ele não estava inventando. Seu sensei havia lhe dito exatamente isso. Caso contrário, nem mesmo 10 vidas o teriam encorajado a fazer uma piada dessas. Capítulo 482. Kazuyama Gekko já havia previsto que algo grande aconteceria naquela noite, mesmo antes de alguém sair. Então, depois que Obito venceu sua primeira luta, Kazuyama disse para ele preparar um comentário sarcástico para causar o máximo efeito. Daí a provocação cruel de agora a pouco. Embora todos tenham ficado surpresos. Afinal, qual fantasma permanece no chão?
Todos eles voam. Todos olharam para o céu, mas ainda não havia sinal de Kazuyama. Frustrado, a voz de Obito ecoou novamente. Sensei, pare de provocar. Nesse ritmo seu oponente vai se cansar. Uma técnica que cobre tanta área assim deve usar uma tonelada de chakra. O rosto de Kazuma escureceu instantaneamente. Ele lançou um olhar furioso para Obito, e Obito apenas sorriu ainda mais. Ah, é? Ainda tem tempo para me olhar? Você nem consegue encontrar o sensei. Ele fica pulando de um lado para o outro como uma mosca sem cabeça. Se ele não aparecer, você vai ficar aqui esperando e morrer, e mesmo assim não vai encontrá-lo. Isso foi a gota d'água para Kazuma. Seu pirralho, pare de se esconder atrás do silêncio, gritou ele. Seu sensei é um covarde, brincando de esconde-esconde no campo de batalha. O Daimyo cobriu o rosto, e a Najimura e Ogen apenas balançaram a cabeça. Sabiam que Kazuma era socialmente insensível e tinha uma fala áspera, mas Kazuyama havia desaparecido, e se insultá-lo pudesse fazê-lo reaparecer. E completamente louco. O que mais você pode fazer além de gritar? Tem tanta coragem? Encontre meu sensei. Ou quebre a barreira para me pegar. Tem coragem. Obito mal notou os insultos de Kazuma. Ele já tinha visto coisas piores no dia a dia. Era como brigas entre vizinhas. Enquanto Kazuma preparava mais um discurso inflamado, algo novo aconteceu. Rachadura. Um som agudo silenciou o campo. Cristais se formaram ao redor da arena, convergindo para o centro e subindo lentamente. O que é aquilo? Meu Deus! Um gigante? E de fato, um gigante de cristal se formou diante dos olhos de todos. Iluminado pela luz de tochas, ele se erguia majestoso e imponente. Pare de gritar. Quer briga? Aqui está. A voz de Kazuyama ecoou, e ele apareceu no ombro do gigante com um sorriso debochado. Ele ouvirá as provocações de Obito e achará graça, especialmente ao ver Kazuma espumando pela boca. Kazuma rosnou. Kekei Genkai. Não pense que isso vai te salvar. Ele fez selos de mão rapidamente. Liberação da terra, onda de fluxo da terra. O chão da arena rachou. Enormes pedregulhos irromperam, formando um rio de pedra que correu em direção ao gigante. Liberação da terra, canhão de rocha. Ele prosseguiu lançando dezenas de projéteis de rocha em direção ao ombro do gigante, onde Kazuyama estava, que aumentavam de tamanho no ar. Kazuyama deu uma risadinha. Liberação de vento, liberação de terra. Se você estivesse em qualquer outro lugar, até que seria decente. Mas você está me enfrentando. Liberação de cristal Shiha Tensei. O gigante ergueu o braço em posição defensiva enquanto Kazuyama formava selos, algo raro para ele. Ele usou uma dúzia deles. Ele estendeu a mão direita. Cristais giraram e uma enorme formação de 8 trigramas surgiu acima dele. O quê? Obito sabe? Não me perguntou. Eu nunca vi isso. Até mesmo Shizui ficou atônito. Era a primeira vez que via Kazuyama usar chakra de forma tão deliberada. A expressão de Obito era semelhante. Nenhum deles reconheceu o jutsu. Mas Kazuma sentiu isso instantaneamente. Ele estava mirando nele. Percebeu isso? Kazuyama provocou. Tudo dentro desse cristal está ao meu alcance de ataque. Deste golpe, você não pode se esquivar. É novidade, invenção minha. Mas não se preocupe, somos camaradas. Não vou te matar. Tome isto. Quebrando o selo do exército. Kazuyama formou o selo do dragão. O 8 trigramas brilhou e liberou múltiplos feixes de cristal branco, flechas de liberação de cristal brilhante. Eles repeliram os ataques de pedra de Kazuma com precisão cirúrgica. Cada rocha se estilhaçou. Em meros instantes, as pedras gigantes viraram pó. Apesar da escala, nenhum raio atingiu Kazuma. Seu ataque foi destruído, sua posição exposta. A expressão de Kazuma se contorceu em choque. A diferença não era uma pequena lacuna, era um abismo intransponível. E aí? Provocou Kazuyama. Meu controle é bem sólido, né? Kazuma, quer tentar de novo? Sua voz brincalhona despertou a todos do choque, redirecionando a atenção da multidão para sua dominância. Capítulo 483. O rosto já corado de Kazuma ficou ainda mais vermelho. Esse desgraçado, um traidor tão covarde. Mas enquanto observava os raios de luz oscilantes ainda dançando pelo ar, ele sabia muito bem. Não tinha a menor chance contra Kazuyama Gekko. Admito a derrota. Por mais que relutasse, Kazuma compreendeu que a vitória era impossível. No instante em que as palavras saíram de sua boca, o ataque de Kazuyama cessou. Todos os cristais pararam, começaram a rachar e se desintegrar, transformando-se em pó. As barreiras defensivas que cercavam o campo de treinamento também se quebraram. Sob a direção de Kazuyama, elas gradualmente se reformaram, formando uma estátua. E a estátua, claro, era do próprio Kazuyama. A visão daquilo fez com que os lábios de todos se contraíssem. Que diabos foi isso? Ele vence e constrói um monumento para si mesmo? O Daimyo sentiu isso com muita intensidade. De 3 partidas, ele havia perdido 2, e a única vitória foi contra uma criança que nem tinha 10 anos? Doeu. Muito. Seu capitão mais promissor, Kazuma, foi completamente derrotado por Kazuyama. Ele sequer conseguiu acertar um golpe. Será que o corpo ninja que ele havia reunido com tanto esmero era realmente tão fraco? Vossa Excelência, agora que o debate terminou, que tal uma pausa depois do jantar? Gosto muito das fontes ter mais aqui na mansão. Um mergulho seguido de mais algumas sessões parece ótimo. Ha 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 ha. Kazuyama olhou para a estátua que havia criado, sorrindo satisfeito. Sua declaração de vitória soou nos ouvidos do Daimyo como um tapa. Mas o que poderia dizer o Daimyo? Afinal, Kazuyama havia vencido. Quanto àquela maldita estátua? Tanto faz. Ele simplesmente a quebraria e jogaria fora depois. Naquele exato momento, uma notificação soou na mente de Kazuyama. Jin. O anfitrião descobriu uma nova forma de tortura. Construir estátuas de si mesmo usando liberação de cristal em locais importantes. Absolutamente descarado. Mas este sistema adora. Bom trabalho. Esse tipo de guerra psicológica de longo prazo é genial. Como recompensa, este sistema lhe concede ninjutsu de liberação de cristal, imunidade à destruição por ondas sonoras. Ah, essa foi uma bela recompensa. Kazuyama sabia muito bem que a maior fraqueza do estilo cristal eram as ondas sonoras. Com essa imunidade, a menos que alguém usasse força bruta, sua liberação de cristal não poderia ser danificada de forma alguma. Embora Kazuyama estivesse entusiasmado, o Daimyo fez o possível para reprimir sua irritação e se esforçou para manter a calma em seu tom de voz. Claro, divirta-se Kazuyama. Yanajimura, cuide dos preparativos. Yanajimura, que conhecia bem o temperamento do Daimyo, não disse nada. Simplesmente sorriu e dirigiu-se a Kazuyama e aos outros. Kazuyama, agindo como se não tivesse notado o desagrado do Daimyo, chamou alegremente os 2 pirralhos Uchiha e caminhou em direção às fontes termais.
deles, conversando com o velho Yanajimura pelo caminho. Kazuma observou a figura de Kazuyama se afastar, cerrando os punhos com força. Ele sabia que esse fracasso não era apenas sua própria desgraça, havia decepcionado o daimyo. Após Kazuyama e os outros saírem, a expressão do daimyo escureceu. Mas para surpresa de Kazuma, o daimyo não reagiu com violência. Em vez disso, uma expressão de desânimo cruzou seu rosto. Sozinho no centro do campo de treinamento, o daimyo murmurou: será que somos mesmo tão fracos? Dizem que Konoha está repleta de ninjas poderosos, e talvez eles tenham razão. Ojin deu um passo à frente, querendo dizer algo, mas ao ver a expressão do daimyo, não conseguiu se obrigar a falar. Nesse instante, Kazuma deu um passo à frente e se ajoelhou. Excelentíssimo senhor presidente, a responsabilidade por este fracasso é minha. De agora em diante. Antes que pudesse terminar, o daimyo soltou um suspiro suave. Não é sua culpa. Eu fui muito impaciente. Você sabe quantos anos se passaram desde a fundação de Konoha? Mesmo sitiada pelas outras 4 grandes vilas ninja, ela nunca caiu. No momento em que vi Kazuyama, percebi, a Terra do Fogo substituindo Konoha? Simplesmente não é realista. Após um profundo suspiro, o daimyo se virou e caminhou em linha reta de volta para sua mansão. O ministro Ojin vinha logo atrás. Kazuma ficou paralisado sozinho. Em outro lugar, Kazuyama relaxava confortavelmente na fonte termal, tomando sake enquanto se deliciava com a tranquilidade. Ele parecia completamente à vontade. O Uchiha Obito e o Uchiha Shizui também estavam aproveitando o banho. Após a intensa batalha entre o uso dos 8 portões internos por Obito e o combate intenso de Shizui, eles sentiam um cansaço. É claro que eles não ganharam sake. Afinal, eles ainda eram apenas crianças. Sensei, por que o senhor nos fez zombar tanto deles? Aquele era o corpo ninja pessoal do daimyo. Ele não guardará rancor de nós? Não foi só o Obito. Até o Shizui estava curioso. Zombar de alguém em seu próprio território. Como isso poderia dar certo? Kazuyama parecia completamente indiferente. Deu um gole de sake e riu baixinho. E daí? Não fomos alvos suficientes quando entramos na mansão do daimyo? A partida de hoje à noite foi claramente uma demonstração de força, testando nossa resistência. Se eles são mais fracos do que nós, como isso é culpa nossa? No instante em que ele disse se eles forem mais fracos do que nós, Shizui baixou a cabeça. Ele foi o único que perdeu, e isso magoou. Kazuyama percebeu que seu jovem protegido estava moado e imediatamente se deu conta de que havia tocado em um ponto sensível. Ei, Shizui, eu não estava falando de você, você ainda é uma criança. Mizukurai é um homem adulto. Se ele não consegue te vencer, a culpa é dele. Esquece o que eu disse. Enfim, você disse para ele esperar 10 anos, né? Aí você vai acabar com ele. Shizui, Capitão Kazuyama, por favor, pare de falar. Você está se ouvindo? Esse tipo de conforto só piora as coisas. Obito não conseguiu conter o riso ao lado deles. Mas sensei, essa não é a nossa missão. A situação atual na mansão do daimyo está muito além do que a vila havia previsto. Shizui reprimiu sua frustração e falou novamente. Kazuyama olhou de relance. Shizui, agora que estamos aqui, é claro que vamos terminar a missão. Mas antes disso, há muito que podemos fazer. Como relaxar nesta fonte termal. Não estrague o clima, tá bom? Quando terminarmos, vou te levar para fazer algo que um homem de verdade deveria experimentar. Missão isso, missão aquilo. Você é uma máquina? A aldeia está cheia de gente. Ela não vai desmoronar sem nós. Lembre-se disso, garoto. Você é uma pessoa, não uma engrenagem. Mesmo que você não esteja na aldeia, ela continuará girando perfeitamente bem. Relaxe. Aproveite a fonte termal. Dito isso, Kazuyama fechou os olhos e recostou-se para descansar, enquanto Obito passou um braço em volta do ombro de Shizui. Capítulo 484. Ao contrário da atmosfera descontraída do lado de Kazuyama, as coisas eram muito mais sombrias na mansão do daimyo. O daimyo permaneceu sentado em silêncio, afundado em seu assento, com a expressão carregada de decepção. Quando Yanajimura retornou, trocou um olhar com Ojin antes de finalmente falar. Vossa Excelência, embora Kazuma tenha perdido, seu oponente era Kazuyama Gekko. Não é uma derrota injustificada. Se mudarmos nosso foco para Kazuyama Gekko, se conseguirmos trazê-lo para o nosso lado... Ele parou de falar, silenciado pelo olhar do daimyo, um olhar repleto de vazio e derrota. Yanajimura, você realmente acha que alguém com a força de Kazuyama Gekko poderia ser comprado? Aquele poder, aquela presença que ele demonstrou no final, vocês dois não estão falando sério quando me dizem que não perceberam. E além disso, o que seu aluno Shia disse. É evidente que ele não dá a mínima para a mansão do daimyo. Yanajimura e Ojin ficaram em silêncio. Não havia nada a dizer. Eles tinham ouvido tudo, assim como todos os outros. A voz de Obito não tinha sido exatamente baixa. Mas, Vossa Excelência, não podemos simplesmente abandonar nossos planos só porque Konoha é forte. O corpo ninja já foi formado. Se nos dissolvermos agora, o que os outros vão pensar? Kazuma e os outros dedicaram-se inteiramente ao serviço do daimyo. A voz rouca de Ojin pareceu despertar o daimyo um pouco de seu torpor. É verdade, as coisas tinham chegado a esse ponto. Era tarde demais para recomeçar. O corpo ninja já estava formado, as fileiras preenchidas. Desfazer a formação agora os tornaria motivo de chacota em toda a Terra do Fogo. Eu entendo, mas vamos parar de atacar Konoha. O corpo ninja agora está sob meu comando direto. De agora em diante, você designará suas missões. Quanto a Konoha, voltem a fazer as coisas como eram antes. O daimyo estava visivelmente desanimado. Ele acreditava que suas novas forças seriam formidáveis, mas foram completamente aniquiladas antes mesmo de entrarem no campo de batalha. Um golpe devastador para alguém tão orgulhoso. Yanajimura e Ojin olharam para a figura derrotada do daimyo, sem saber como consolá-lo. Tudo o que podiam fazer era curvar-se e preparar-se para partir. O que eles não sabiam era que a conversa deles havia sido ouvida por outras pessoas. Kazuma e Mizukurai permaneceram em silêncio no telhado, ambos com expressões sombrias, especialmente Kazuma. Mizukurai, você realmente acha que somos inferiores a Konoha? O país do fogo é governado pelo daimyo, e mesmo assim ele já decidiu restaurar os suprimentos de Konoha? Tudo porque eu perdi? Sua voz ardia de frustração e fúria. Ele não conseguia entender. Konoha era apenas mais uma força armada sob o comando do daimyo, assim como eles. Então, por que apenas por causa de seu fracasso, o daimyo lhes devolveria seu favor? Seriam eles apenas ferramentas descartáveis? Mizukurai suspirou. Konoha existe há séculos. Substituí-la não será fácil, mas eu realmente não esperava que o daimyo cedesse tão facilmente.
Será que um líder assim realmente merece nossa lealdade? Kazuma piscou, atônito por um instante. Então, um lampejo de loucura cruzou seu rosto. Você tem razão. Se um lorde não for digno de nossa lealdade, então talvez seja a hora de um novo lorde. O quê? Kazuma, o que você está dizendo? Mizukurai olhou para ele, assustada. Será que ele realmente disse isso? Está tudo bem. A mansão do Daimyo é a verdadeira autoridade da Terra do Fogo. Nós que a servimos, somos os verdadeiros ninjas. Com essas palavras, Kazuma desapareceu. Mizukurai ficou olhando para ele, o choque em seu rosto lentamente se dissipando, dando lugar à calma. Ele sabia, Kazuma já havia se decidido. Se essa decisão foi certa ou errada, só o tempo dirá. Dentro do salão de jogos da mansão do Daimyo. Hahaha. Obito, sua sorte é terrível. Você realmente perdeu essa mão. Kazuyama riu gostosamente enquanto suas mãos se moviam num borrão, arrastando todo o dinheiro da mesa para o seu lado. Obito, sentado à sua esquerda, parecia completamente derrotado. Depois das fontes termais, eles foram para o cassino, arrastando Shizui junto. Claro, Shizui usou a técnica de transformação para entrar. Inicialmente, ele era fortemente contra, mas sob a pressão implacável de Kazuyama, não teve escolha a não ser ceder. Sensei, você tem certeza de que não está colando ou algo assim? Como é possível que você tenha tanta sorte? Obito estava prestes a ativar seu Sharingan. Ele vinha perdendo sem parar enquanto seu mestre acumulava vitórias. Aquilo não parecia certo. Kazuyama pegou uma banana casualmente e a atirou nele. Idiota. Só porque você não tem sorte não significa que a culpa seja minha. Shizui, seja sincero. Ele só tem um azar terrível, não é? Shizui, completamente desinteressado em jogos de azar, assentiu rapidamente apenas para agilizar as coisas. Kazuyama olhou para sua expressão inexpressiva e murmurou. Nada mal, nenhuma reação à mesa de jogo. Parece que preciso encontrar novas experiências para você. Shizui, que tipo de mulheres você gosta? Não, espera. Garotas. A pergunta repentina pegou Shizui completamente de surpresa. O quê? Mulheres? Meninas? Ele não conseguiu acompanhar o raciocínio de Kazuyama e simplesmente congelou. Ah, ainda só uma criança, né? Esquece, o jogo acabou. Vamos dormir. Terminaremos a missão amanhã e voltaremos para a vila. Foi isso que ele disse, mas Kazuyama não tinha intenção de voltar tão cedo. Ele repentinamente desenvolveu um forte interesse por Uchiha Shizui. Essa era a oportunidade perfeita para sondar o mundo interior do menino. Afinal, todo homem tem uma fraqueza. Ele não acreditava que esse prodígio Uchiha fosse realmente perfeito. Até mesmo os lendários Sannin tinham seus defeitos. Um era pervertido, outro jogador e o terceiro especialista em venenos. Até mesmo Hashirama Senju, o deus dos ninjas, adorava jogar. E o estoico Tobirama Senju, claro, ele não se interessava por nenhuma dessas coisas, mas tinha uma estranha obsessão por pesca. Então Kazuyama ficou curioso. Do que um garoto como Uchiha Shizui realmente gostava? Sensei, nós já vamos embora? Quero ficar mais um pouco. E se a minha sorte mudar? Obito não ficou feliz em ir embora e protestou imediatamente. Kazuyama nem sequer respondeu, apenas acenou com a mão como quem dispensa o assunto e saiu com Shizui. No dia seguinte, na mansão do Daimyo. Excelência, vim desta vez em missão. Você tem algum pedido específico em relação ao ninja que será enviado da vila? Assim poderei reportar ao Lord Okage. Kazuyama sorriu enquanto olhava para o Daimyo, aguardando sua resposta. Ele tinha certeza, depois de tudo que aconteceu ontem, a posição do Daimyo teria mudado. Capítulo 485. Como esperado, o Daimyo assentiu com a cabeça em resposta às palavras de Kazuyama, e então disse algo completamente diferente do que havia dito antes. Vou analisar a questão. Assim que eu tomar uma decisão, enviarei alguém a Konoha para discutir o assunto com Namikaze Minato, o novo Okage. Esse velho parecia bem ambicioso no começo, mas um revés e ele já está desistindo? Kazuyama ficou um pouco surpreso, mas esse resultado ainda estava dentro de suas expectativas. Seu plano original era destruir a confiança do Daimyo, fazê-lo entender o quão grande era a diferença entre os ninjas. Ele simplesmente não esperava que funcionasse tão bem com apenas um golpe. Hehe, ótimo. Então levarei a equipe de volta para a aldeia. Afinal, esta missão tem um prazo. Se voltarmos atrasados, isso não ficará bem visto pelos superiores. Shizui não reagiu a isso, mas Obito estava claramente desconfiado. Ele conhecia seu professor muito bem. Kazuyama com pressa para voltar à aldeia? Isso não era normal. Como discípulo frequentemente perseguido, Obito há muito entendia o tipo de homem que seu mestre era. No momento em que deixou a vila, ele se libertou completamente. Não havia a menor chance de ele querer voltar. Após se despedirem do Daimyo, Yanajimura acompanhou Kazuyama e os meninos para fora da mansão. Observando-os de uma plataforma elevada, Kazuma zombou. Atrás dele estava apenas Mizukurai. Dos 4 gafanhotos, ele era aquele em quem Kazuma mais confiava. Forte e perspicaz, Mizukurai era seu aliado mais confiável. Kazuma, você realmente decidiu levar isso adiante? Sim, já enviei o pedido. Devemos receber uma resposta ainda hoje. Uma vez que isso aconteça, não há volta atrás. Você está falando sério mesmo? Kazuma sentiu com a cabeça. Vendo que ele já havia se decidido, Mizukurai não disse mais nada. Simplesmente ficou em silêncio atrás dele, demonstrando seu apoio. Kazuyama não levou os meninos de volta para a vila depois de deixar a mansão do Daimyo. Como Obito havia suspeitado, ele os levou através da Terra do Fogo para um país onde eles nunca haviam estado antes. Sensei, onde estamos? Este lugar me parece familiar. Hahaha, finalmente saímos. Claro que temos que nos divertir um pouco antes de voltar. Você não tem medo de que a professora Pakura venha atrás de você? O rosto de Kazuyama escureceu imediatamente. Obito percebeu que tinha dito algo errado e saiu correndo. Uma pena que ele tenha esquecido que ainda carregava uma das kunai marcadas de Kazuyama. Um clarão, um soco forte, Obito caiu de cara no chão. Capitão Kazuyama, eu realmente acho que isso não está certo. A vila precisa de seus ninjas mais jovens. Nós deveríamos ser. Observando o punho de Kazuyama se envolver lentamente em cristal, Shizui sabiamente se calou. Este não era um homem para ser provocado. Um soco poderia deixá-lo com dores por dias. Por algum motivo, desde que foi atingido pelos 1000 anos de morte, Shizui desenvolveu um profundo medo da dor. Até mesmo uma pequena pontada parecia que poderia acabar com ele. Eles chegaram a uma cidade movimentada. Depois de coletar algumas informações, a dupla Uchiha percebeu que agora estavam na terra dos Campos de Arroz, uma nação sem ninjas. Kazuyama reservou um quarto na pousada e se esparramou preguiçosamente. Ahahaha, isso sim é conforto. Tempo livre. Obito, volte aqui esta noite.
Se algo acontecer, retorne aqui. Entendeu? Obito assentiu com a cabeça como um tambor. Ele tinha grandes planos. Shizui, por outro lado, estava confuso. Supostamente era um momento de lazer. Por que ele não podia ir sozinho? O quê? Você quer ficar andando por aí sozinho, seu pirralho? Vamos lá. Vou te mostrar o mundo adulto. Kazuyama agarrou Shizui e o arrastou para fora. Obito deu a Shizui um sorriso compreensivo e um olhar de boa sorte antes de seguir seu próprio caminho. 5 dias depois, Konoha. Finalmente estamos de volta. Capitão Kazuyama, até mais. Obito, vou buscar meu pagamento pela missão na sua casa. Até mais. Obito olhou fixamente para Shizui, com os olhos arregalados, enquanto Shizui parecia prestes a desaparecer usando a cintilação corporal. Ele se virou para sua professora sorridente, com uma expressão que misturava confusão e medo. Aquele sorriso lhe causou arrepios. O que você está olhando? Vá relatar a missão. Sério, nenhum de vocês facilita a minha vida. Vocês sabem o quão famosos vocês são agora? Você tentou usar folhas como moeda. O que você estava pensando? E ainda teve que se meter num cassino clandestino com guardas ninjas. Nem sei o que dizer. Você nos envergonhou a todos. Kazuyama começou a dar uma bronca daquelas, praticamente enterrando o Obito de vergonha. Não havia nada a dizer. Obito sentiu-se envergonhado. O que ele poderia fazer? Ele havia perdido todo o seu dinheiro. Quanto a Shizui, bem, tímido não chega nem perto de descrevê-lo. Foram apenas alguns dias assistindo às apresentações. Por que ele estava agindo assim? Por outro lado, o garoto passou de um olhar vago para sangramentos nasais, até finalmente ativar seu Sharingan e seguir os dançarinos. Todo Shira é mesmo cheio de drama. Mas quando os dois chegaram ao prédio do Hokage para entregar sua missão, encontraram o local inteiro em confinamento. Pare. Submeta-se à inspeção. O que está acontecendo? Kazuyama foi detido. Após a verificação de rotina, o ninja o conduziu, junto com Obito, diretamente para o escritório do Hokage. Quando a porta se abriu, uau, a turma toda estava aqui. Não apenas Namikaze Minato e seus conselheiros, mas também Shikaku Nara estava presente. E aí, o que aconteceu? Primeiro um confinamento, agora casa cheia? Kazuyama sentiu o peso dos olhares de todos e ficou perplexo. O que estava acontecendo? Por que todos estavam tão sérios? Obito não ousou falar. Cercado por tantos ninjas de alta patente, um genin como ele sabia que era melhor não abrir a boca. Kazuyama, aconteceu alguma coisa. A voz de Minato era baixa e sombria. Kazuyama sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras seguintes o deixaram completamente atônito. Acabam de chegar notícias da mansão do Daimyo. O Daimyo está morto. Os olhos de Kazuyama se arregalaram. Que diabos? O Daimyo está morto. Impossível. Ele o tinha visto vivo e bem. Como poderia ele estar morto de repente? Obito ficou igualmente chocado. O Daimyo era a maior autoridade na Terra do Fogo. Sua morte. Isso foi enorme. Que diabos aconteceu? Capítulo 486. Isso é impossível. 5 dias atrás, quando saí da mansão do Daimyo, ele estava perfeitamente bem. E agora ele está morto? Além disso, havia ninjas estacionados lá. Claro, eles não eram tão fortes, mas não havia como alguém matar o Daimyo bem debaixo do nariz deles, certo? Kazuyama Gecko não conseguia entender. Simplesmente não compreendia. O corpo ninja da mansão do Daimyo era liderado por Kazuma e seus homens. Talvez não se igualassem a Kazuyama, mas pelos padrões de Konoha, certamente eram de nível Jounin. Como poderiam eles falhar na proteção do Daimyo? Eram mercenários. Segundo o ministro Yanajimura da mansão do Daimyo, o atacante vestia um manto preto. Suas técnicas eram bizarras. Num piscar de olhos, ele fez todos os guardas ao redor voarem pelos ares. Isso incluía vários ninjas habilidosos da unidade. O Daimyo foi assassinado nos terrenos de sua própria mansão. Foi arremessado para longe? Esse tipo de expressão era raro no mundo ninja. Apenas uma pessoa que se encaixava nessa descrição veio à mente de Kazuyama. Nagato. O poder dos 6 caminhos. Shiha Tensei do caminho Deva? De jeito nenhum. Nagato já havia sido capturado por Madara Uchiha. Ele não teria tido a chance de assassinar o Daimyo. Kazuyama, você tem alguma ideia de quem possa ser o agressor? Você já esteve em postos de recompensa e lidou com mercenários. Tem alguma pista? Quem mais assassinaria o Daimyo da Terra do Fogo se não uma das outras 4 grandes nações? Namikaze Minato sentia uma forte dor de cabeça. Ele tinha acabado de assumir o cargo, e tanta coisa já tinha dado errado. Primeiro, a mansão do Daimyo atacou a aldeia. Agora o próprio Daimyo estava morto. Não faço a mínima ideia. Entre os mercenários que conheço com esse tipo de força, o único que chega perto é o Kakuzu. Já lutei com ele, mas ele não tem uma habilidade como essa. Mas neste momento, quem deveria estar em pânico são os seguidores do Daimyo. A morte do Daimyo é um golpe enorme para a Terra do Fogo. Eles não nos pediram ajuda? Hiruzen Sarutobi soltou uma baforada de fumaça com uma expressão sombria. Kazuyama, você já esteve na mansão do Daimyo. Você sabe como funciona. A aldeia precisa do apoio do Daimyo. Se quisermos mantê-la, temos que nos mobilizar. Não há como fugir disso. A equipe que se dirige à mansão do Daimyo já foi enviada. Minato assentiu com a cabeça. Foram necessários vários dias de reuniões para finalizar a lista. Até mesmo Azuma Sarutobi, filho do antigo Hokage, foi enviado. E de fato, quando Kazuyama viu a lista, ficou perplexo. Ei, Lorde. Ex-Lorde Hokage, você até mandou seu próprio filho? Aquele garoto está sempre tentando provar seu valor. Ele se ofereceu como voluntário. Eu não tive nada a ver com isso. Hiruzen parecia impotente em relação ao seu filho mais novo. Sem comparações, sem frustrações. Mas observem o filho mais velho e a nora, eles eram um modelo de confiabilidade. Mas essa aqui, só me dá dor de cabeça. No momento, estamos aguardando a estabilização da mansão do Daimyo. Shikaku. Sim, eu sei. Já fiz os preparativos. Shikaku Nara parecia meio adormecido, claramente exausto. Só Deus sabia o quanto seu cérebro havia trabalhado desde que a notícia foi divulgada. Ele estava exausto. Até o momento, a aldeia mobilizou mais de 20 esquadrões em alerta máximo, e as defesas ao redor da Terra do Fogo foram reforçadas. Mas não acho que haja muita chance de pegar o assassino. O Daimyo estava morto. Se Konoha não agisse, ficaria muito mal na fita. O destino realmente prega peças cruéis. O Daimyo foi realmente muito gentil comigo. Quem diria que aquela despedida seria a nossa última? Não me impeça, deixe-me lamentar um pouco a sua morte. Obito, vamos.
Leve-me para casa. Preciso viver o luto como deve ser. Kazuyama agarrou o óbito e começou a sair, ignorando completamente os olhares perplexos de todos na sala. Kazuyama, espere aí. Você acabou de chegar da mansão do daimyo. Ao menos nos dê um relatório. Minato chamou de volta, afinal, era a missão dele. Ele precisava prestar contas. O que há para dizer? Eles são mais fracos do que nós. Nós lutamos. Todos foram massacrados, exceto Shizui, que perdeu. Espera, você lutou contra eles? Então você foi à mansão do daimyo só para causar problemas? Ao ver as expressões de espanto dos outros, Kazuyama sorriu. Bem, agora que isso está resolvido, eu vou indo. Já fiquei tempo suficiente longe da aldeia. É hora de descansar. Ao mesmo tempo, além das fronteiras de Konoha, na Terra do Fogo, duas figuras permaneciam à distância, observando silenciosamente a aldeia. Nagato, vamos lá. Cedo ou tarde vamos acabar com este lugar. Vou te dar a chance de vingar seu pai, mas não agora. Se nos atrasarmos para voltar, o Zetsu Negro vai começar a nos importunar de novo. Os dois eram ninguém menos que Nagato e Muren Uchiha. Entendido. Vamos lá. Com seus dojutsu ativados, os dois desapareceram de vista. Foram eles que executaram o assassinato. Zetsu Negro obteve as informações primeiro e os enviou para realizar a missão. Para eles, o tempo era tudo. A morte do daimyo mergulharia a Terra do Fogo em uma instabilidade de longo prazo. E como era de se esperar, foi exatamente isso que aconteceu. As consequências foram enormes. A paranoia se espalhou por todo o país. Konoha havia se mobilizado em massa, patrulhando toda a Terra do Fogo. Mas Kazuyama, desde que voltou de sua missão, ele realmente fez o que disse. Descansou. Ele até levou Pakura consigo. Isso até Shikakunara aparecer para arrastá-lo de volta ao prédio do Okage. Então, o novo daimyo está dando continuidade à política do corpo ninja? Interessante. Kazuyama olhou para a foto do novo daimyo. Sim, ele conhecia esse cara. O mesmo olhar sonolento de sempre. Ele também foi o criador dos 12 ninjas guardiões. Essa é a situação atual. O financiamento da vila foi cortado novamente. Não tão duramente como antes, mas ainda estamos numa situação difícil. As sugestões que você deu anteriormente já estão sendo implementadas. Minato lançou um olhar rápido para o relatório que tinha em mãos, um lampejo de cansaço cruzando seu rosto. Todos na sala compreenderam a gravidade da situação. Ninguém se opôs. Kazuyama também sabia disso. Aquilo marcava o início de um longo período de calmaria para a vila, o que significava que ele poderia desfrutar de um merecido período de lazer. O tempo passou voando. Finalmente Kazuyama apareceu no hospital com Pakura, encontrando-se com seus dois amigos mais próximos. Vocês também vieram ao hospital? Só de ver sua cara já estraga meu dia. Kazuyama, você tem se acomodado demais ultimamente. Capítulo 487. 6 pessoas, 3 casais, 3 melhores amigos e 3 esposas, reuniram-se no hospital Konoha. Kazuyama Jeko ficou ali parado, sorrindo enquanto avaliava os outros 4. Essa expressão provocou uma reação imediata tanto de Namikaze Minato quanto de Fugaku Uchiha. Seu desgraçado, que tipo de olhar é esse? Kazuyama, sua expressão está muito estranha. Um golpe atrás do outro, e Kazuyama Jeko ficou sem palavras. As 3 mulheres não se importaram com as palhaçadas deles. Simplesmente se afastaram e começaram a conversar entre si. Então, vocês duas trouxeram a Kushina e a Mikoto para exames médicos, certo? Hehehehe. Kazuyama olhou de relance para Pakura e em seguida sorriu ainda mais, desta vez com genuína alegria. Minato e Fugaku piscaram confusos. Por que esse idiota estava sorrindo? O que tem de engraçado? Por que diabos você está sorrindo? E por que parece tão pervertido? Estou te avisando, se você não começar a falar, vou ativar meu Sharingan. Fugaku achava que tinha amadurecido desde que se tornou pai, mais estável, mais equilibrado. Ele estava errado. Completamente errado. Bastou um olhar para Kazuyama Jeko para que seu temperamento se inflamasse. O cara tinha um talento especial para irritá-lo. Minato, por outro lado, manteve a calma de sempre, embora estivesse claramente aguardando uma explicação. O quê? Vocês não estão felizes? Minato, você não vai ser pai? Fugaku, você não acabou de ter um segundo filho? Vamos lá, isso é motivo para comemorar. Você tem que rir. Olha para mim, até meu cabelo parece estar em festa, não é? Ha. Espera, o quê? Minato e Fugaku trocaram olhares e, em seguida, voltaram-se simultaneamente para Kazuyama. Então é por isso que esse cara está de tão bom humor? Ah bem, compreensível. Não esperava por isso, Kazuyama. Seu desgraçado, você vai ser pai? Nada mal. Parabéns, Kazuyama. Você vai ser pai. Nossa, preciso correr atrás do tempo perdido. Kazuyama olhou fixamente para seus 2 melhores amigos enquanto eles o parabenizavam, piscando confuso. Espere um segundo. Não era para ser uma celebração conjunta? Por que estavam parabenizando apenas ele? Espere aí. Minato, você não vai ser pai? Fugaku, você não vai ter um segundo filho? Então por que você está no hospital? Os pensamentos de Kazuyama se embaralharam. Ele ficou instantaneamente atônito. Isso não podia estar certo. De acordo com a cronologia dele, não era agora que o futuro protagonista de cabelos dourados e o rebelde de cabelos negros deveriam ter sido concebidos? Ele errou nos cálculos? Convidei Fugaku para participar de uma reunião sobre reforma médica. Kushina e Mikoto vieram porque as novas reformas incluirão cuidados ampliados para mulheres e crianças. Completamente atônito, Kazuyama finalmente percebeu que havia entendido tudo errado. Sim, todos eles eram líderes de clã, mas o clã Uchiha era muito mais numeroso que o pequeno clã Jeko. Tsunade pode ter partido, mas deixou para trás um sistema médico completo. Só que ele não havia sido colocado em uso diário devido à guerra. Agora finalmente temos uma chance. Ao pensar em Tsunade, Minato sentiu sincera gratidão. Depois de revisar os arquivos que ela havia deixado, ele passou a ter um respeito renovado por suas contribuições para a vila. Mas mesmo assim, Kazuyama, parabéns. Você vai ser pai. Minato sorriu, passando um braço pelos ombros do amigo. Fugaku cruzou os braços com a expressão presunçosa de um pai experiente pronto para dar conselhos sábios. No momento em que mencionaram a paternidade, Kazuyama não conseguiu conter um sorriso bobo. O que ele poderia fazer? Era a primeira vez que se tornava pai em 2 vidas diferentes. Estava radiante.
Já que você vai ser pai, é melhor levar essa responsabilidade a sério. Olhem para o meu filho, Itachi. Bem comportado, atencioso, talentoso. Um dia ele vai me superar. Se Fugaku tivesse um rabo, ele estaria apontando diretamente para o céu. A arrogância fez o maxilar de Kazuyama se contrair. Ele queria se transformar no Sete Caudas e dar um soco no cara. Enquanto isso, Minato caiu na gargalhada. Os olhos de Kazuyama brilharam com malícia. Você tem razão. Meu filho vai herdar todo o poder do clã Geco. Técnica de fuga transparente, ok. Vou ensinar a ele a liberação de cristal também. Ele precisa aprender isso. Transparência mais cristal. Chega de surpresa em qualquer um, dá um toque, pronto, estátua de cristal instantânea. Ahahaha. E assim, sem querer, Kazuyama inventou mais um método de combate incrivelmente desumano. Se ninguém pudesse vê-lo com a fuga transparente, cada toque acertaria o alvo. Os rostos de Minato e Fugaku se contraíram em perfeita sincronia. Seria este um caso clássico de má criação dos filhos em potencial? Sério, quem ensinou isso ao filho? Antes que pudessem repreendê-lo, uma mão esguia estendeu-se. Ai, Pakura, calma, sou frágil. Pakura, com o rosto sombrio de irritação, segurava Kazuyama pela cintura, torcendo sua carne macia em círculos apertados e dolorosos. Shoumei, rápido, concentre seu chakra. Paralise a dor e comece a curar. Kazuyama, já chega. Quantas vezes eu já te disse para não usar meu chakra e pó de escama para essa porcaria? Impulso triplo. Chefe, a decisão é sua. Atraído pela comida, Shoumei ativou ansiosamente seu chakra e o pó de escamas para ajudar sua parceira a suportar a fúria de Pakura. Pakura não deu trégua, sua voz estava repleta de fúria. Estou lhe dizendo, se você sequer pensar em ensinar nosso filho desse jeito, você está morto. Vou garantir que você nem sequer consiga passar por aquela porta de novo. Entendeu? Kazuyama, com a cintura já dormente, olhou para Pakura furiosa e imediatamente se calou. Nossa, a situação dele agora era praticamente a mesma de Shikakunara. Ele não conseguia entender. Por que Pakura, que costumava ser tão gentil, havia mudado tanto depois de engravidar? É claro que, mais tarde, ele percebeu por quê. Para Pakura, a infância não trazia boas lembranças, apenas treinamentos e missões intermináveis. Ela queria que seu filho crescesse com uma infância feliz e tranquila, e com certeza não ia deixar que o pai insensato da criança estragasse isso. Desde o momento em que soube que estava grávida, Pakura manteve Kazuyama sob estrita vigilância. Ei, eu estava só brincando, só zoando. Haha. Calma, Pakura, calma. Vamos lá, vamos fazer seu exame. Se os médicos daqui não forem bons o suficiente, eu te levo até a Tsunade. Capítulo 488. Desde que Pakura engravidou, Kazuyama mudou completamente, ele estava sempre sorrindo. Ele já havia informado Sakuma Taki da Academia Ninja, que agora ele mesmo ministraria 2 aulas, a de furtividade e a de ninjutsu. Quanto a Pakura, ela ficaria descansando por perto. É claro que havia exceções, como agora. Seu desgraçado. Ayate Geko. Seu idiota. Abaixe essa espada. Argue. Kazuyama praguejou enquanto socava seu irmão mais novo, arremessando para o outro lado da sala. Em seguida, arrancou a espada de sua mão. Ele estava furioso, absolutamente furioso. Ayate Geko. Como seu sensei e como seu irmão mais velho. Vou colocar você em julgamento agora mesmo. Óbito. Um relâmpago cortou o céu quando Uchiha Obito apareceu repentinamente, empunhando as espadas duplas Kiba, que crepitavam com o trovão como o próprio deus do relâmpago. Sensei, entendi. Obito sorriu e imediatamente agarrou Ayate, arrastando-o para fora da academia enquanto continuava a disparar raios. Ambos estavam sendo atingidos por raios, claramente não era a primeira vez. Aos fins de semana, Kazuyama levava Pakura para passear e conhecer lugares turísticos, acreditando que isso seria bom tanto para ela quanto para o bebê. A primeira parada deles tinha que ser a Terra do Gelo, afinal, 2 dos discípulos de Kazuyama estavam treinando lá. Kakashi. Pegue isso. Liberação de lava. Técnica da aparição derretida. Terumi e Kakashi já estavam treinando intensamente. Kakashi, como sempre, permanecia impassível. Kakashi, Terumi já chega. Kazuyama ergueu a mão para dispensá-los, invocando simultaneamente Shikishimaime de volta para seu corpo. Essa simples ação sinalizou o fim do treinamento especial deles. Sensei, você está aqui, Pakura Sensei também. Nossa, essa é sua esposa? Sério? Professor, como você conseguiu uma mulher tão linda? Pancada. O comentário grosseiro de Terumi lhe rendeu um soco na cabeça de Kazuyama. Vamos lá, seu treino acabou. Kakashi, Terumi, esta sessão termina aqui. Tenho novas tarefas para vocês dois. Não se preocupem, elas são feitas sob medida. O grupo estava sentado ao redor de uma mesa em um restaurante local. Quando Terumi soube que seu professor ia ser pai, ficou tão chocada que não conseguiu falar. Kakashi, por outro lado, encarou a situação com naturalidade. Seu professor já era casado há algum tempo. Ter um filho era algo completamente normal. O quê? Já vamos embora? Mas a Terra do Gelo é tão bonita. Ei, ainda não estou pronto para ir. Ao dizer isso, Terumi lançou um olhar furtivo para Kakashi, que como de costume, estava completamente alheio. Pakura já não se importava quando Kazuyama trouxe repentinamente novas crianças. Ela compreendeu. Kazuyama era um Jinchuriki, suas ações eram sempre misteriosas, mas não importava o que ele fizesse, ela o apoiava. Logo depois, Kazuyama mandou Kakashi de volta para a Academia Ninja para substituí-lo em suas aulas. Isso deixou Sakumo e Kakashi atonitos. Sakumo olhou para seu filho, que havia ganhado massa muscular recentemente, pronto para elogiá-lo, quando Kazuyama lhe disse que Kakashi daria aula naquele momento. Sakumo ficou tão furioso que quase tossiu sangue. Com o professor substituto garantido, Kazuyama levou Pakura e saiu para umas férias prolongadas. Ele nem se deu ao trabalho de pedir a aprovação de Minato, simplesmente foi embora. Terra das Cachoeiras, a meio caminho de uma montanha. Então, agora vou ser um grande mestre? Claro, essa é uma maneira de ver as coisas. Ah, Terumi, deixe meu professor coletar alguns tubos de sangue seu. Ser proativo não vai fazer mal. Terumi encarou Orochimaru, que tinha uma aparência sinistra, e imediatamente se escondeu atrás de Pakura. Pakura lançou um olhar fulminante para Kazuyama, e em seguida tranquilizou Terumi com delicadeza. Está tudo bem. São só alguns tubos. Todos nós já passamos por isso. Terumi, que tipo de mundo distorcido é este? Essa garota? Ela possui 2 Kekkei Genkai. Você se importaria de treiná-la aqui por um tempo? Ao ouvir falar de 2 Kekkei Genkai, o interesse de Orochimaru aumentou. Ele encarou Terumi como um cientista que encontrou seu próximo cobaia. Só o olhar dela já lhe causava arrepios. Ótimo,
Como você quer que eu a treine? Lembre-se, Nono também está me ajudando, mas ela trouxe um monte de crianças. Se Takigakure não as tivesse acolhido, eu estaria sobrecarregada. Nono Yakushi estava morando em Takigakure atualmente não como uma ninja, mas como uma aldeã. Ela vinha de vez em quando para ajudar Orochimaru com pesquisas. Por enquanto, fique de olho nela. Mais tarde, mande-a para Takigakure. Mesmo que as coisas estejam calmas agora, ainda existe inquietação latente. Você já ouviu falar do assassinato do Daimyo, não é? Quanto a quem fez isso, digamos apenas que não é alguém com quem você gostaria de se meter. Isso aguçou ainda mais o interesse de Orochimaru. Ele tinha uma boa noção da força atual de Kazuyama. Mesmo dependendo apenas do senjutsu da caverna Ryushi, ele já era de nível Kage. Adicione 2 Kekkei Genkai a isso, e um Kage comum não seria capaz nem de enfrentá-lo. Para alguém assim dizer não é fácil lidar com ele significava que o inimigo devia ser monstruoso. Detalhes? Na próxima vez Pakura está grávida. Não pretendo voltar à aldeia até o bebê nascer. Esse era o plano de Kazuyama. Konoha estava estável agora, e viajar com Pakura fazia mais sentido do que ficar perambulando pela vila. Orochimaru assentiu com a cabeça. Ele também sabia que a Terra do Fogo havia se tornado instável. Se Kazuyama permanecesse na vila, provavelmente lhe seria designada alguma missão perigosa. Um dos motivos pelos quais você veio foi para pegar remédio, não é? Aqui estão. Estes são suplementos nutricionais sem efeitos colaterais. Kazuyama sorriu, pegou a garrafa e segurou a mão de Pakura, pronto para ir embora. Terumi, treine bastante. Você irá para Takigakure mais tarde. Seu veterano de lá está esperando por você. Espero receber notícias suas em breve sobre sua ascensão ao título de Jounin. Vamos. Kazuyama ativou o deus voador do trovão e desapareceu com Pakura, deixando para trás uma Terumi trêmula, e Orochimaru sorrindo com a seriga na mão. Terumi céus. Alguém me salve. Meu professor irresponsável me deixou num verdadeiro pesadelo. Orochimaru. Hehehe. Covil de pesadelos? Gostei do termo. Vou adotá-lo. Agora vamos derramar sangue. Após sair do laboratório de Orochimaru, Kazuyama levou Pakura para Takigakure. De lá, eles começaram um passeio por diversas cidades pitorescas. Capítulo 489. Num piscar de olhos passaram-se 6 meses. Terra dos Pássaros, na residência particular de Kazuyama Gecko. Ei, eu não te trouxe aqui para ficar festejando e relaxando. Pakura está quase no 9º mês de gravidez. Seu quadro clínico é estável, mas não podemos simplesmente deixar que ela controle a própria alimentação. Parar. A voz de Kazuyama se calou abruptamente porque a pessoa à sua frente cerrou os punhos. Kazuyama, você não pode ser um pouco menos dramático? Isso é completamente normal. Você só está muito ansioso porque se importa demais. Olha para Pakura. Ela já engordou. Estou fazendo isso pela saúde dela. Tsunade apontou para Pakura, que estava descansando por perto, com o rosto repleto de desamparo. Nos últimos 6 meses, Kazuyama mimou sem parar, alimentando-a com todos os tipos de iguarias. O resultado? Pakura acabou com excesso de peso. Felizmente, como ninja, o chakra era útil. Ao mesmo tempo que se protegia, ela também conseguia manter sua forma física até certo ponto. Caso contrário, Pakura já teria desabado em lágrimas. É assim mesmo? Tem certeza de que não há problema? Esquece isso, Tsunade. Por que você simplesmente não fica? Eu também não vou voltar para a vila. Você pode nos ajudar. Parar. Tsunade o interrompeu novamente, lançando-lhe um olhar fulminante. Nem comece. Se não fosse por você, Shizune e eu estaríamos relaxando na Terra das Águas Quentes agora mesmo. Eu nunca deveria ter aceitado aquela sua kunai. Você arruinou completamente meus planos. Tsunade só conseguiu suspirar. Naquela época, ela aceitou a kunai marcada com a técnica de Kazuyama, caso precisasse contatá-lo. Mas o que aconteceu? Certo dia, uma sombra caiu repentinamente do céu e a levou, junto com Shizune, num instante. Quando se deram conta do que estava acontecendo, Kazuyama já estava sorrindo, apontando para sua esposa Pakura. Foi então que Tsunade percebeu. Ela havia sido arrastada até ali para brincar de médica. Ela estava furiosa, mas depois de ter sido presenteada com comida e bebida excelentes, acabou deixando para lá, a contragosto. E agora esse pirralho queria mesmo que ela fizesse o parto. Inacreditável. Shizune, vamos, ainda temos uma viagem para terminar. Tsunade chamou sua aprendiz, mas para sua surpresa, Shizune estava conversando alegremente ao lado de Pakura. Aquele sorriso no rosto dela pegou Tsunade completamente de surpresa. Shizune e Pakura riam juntas. Shizune, ainda criança, havia se apegado muito à futura mãe. Lady Tsunade, podemos ficar mais um pouco? Quero estar aqui quando o bebê da irmã Pakura nascer. Era raro Shizune pedir algo, e vendo seu rosto expectante, Tsunade não conseguiu dizer não. Ela sentiu. Com a aprovação de Tsunade, Shizune pulou no mesmo lugar, visivelmente emocionada. Ao ver Tsunade se deixar influenciar por Shizune, Kazuyama não pôde deixar de se sentir encantado. Não fique convencido, pirralho. A Terra dos Pássaros pode ser bonita, mas seus equipamentos médicos não se comparam aos da aldeia. Amanhã de manhã, você vai nos levar de volta. Kazuyama assentiu com a cabeça. Sem problema. É só uma viagem de volta para a aldeia, moleza. No dia seguinte, Hospital Konoha. A notícia do retorno de Kazuyama com Tsunade causou grande comoção tanto em Namikaze Minato quanto em Hiruzen Sarutobi. Os dois Hokages o interceptaram imediatamente na entrada do hospital. Vamos lá, por que vocês dois estão me bloqueando? Só se passaram 6 meses. A aldeia não desmoronou sem mim, não é? Kazuyama olhou para eles, visivelmente irritado. Kazuyama, você é um jounin desta vila. Você esteve de folga por meio ano. Você até faltou às aulas da Academia Ninja. O diretor Ataki está te substituindo. Isto não pode continuar. Como jounin e professor, Kazuyama sabia que não deveria ter ficado ausente por tanto tempo. De homem para homem, era compreensível. Ele queria ficar com a esposa. Mas Minato era o Hokage agora, e o dever para com a vila vinha em primeiro lugar. Kazuyama coçou a cabeça. Se pudesse, preferiria viajar e relaxar. Trabalhar não tinha graça nenhuma. Mas quando ele pensou nos poderosos inimigos que poderiam surgir no futuro, seu humor azedou. Claro, ele estava no nível de um Hokage agora, mas aqueles caras estariam muito além disso. Que dor de cabeça. Tudo bem, eu entendi. Mas Minato, nada de importante aconteceu enquanto eu estava fora, certo? Ele ainda tentou dar desculpas. Afinal, quem quer trabalhar quando pode relaxar?
Minato sorriu, apenas as coisas de sempre. Mas os alunos sentem falta do seu professor divertido. Hiruzen falou de repente, e o que ele disse fez Kazuyama estremecer. Sair assim deu a Danzou bastante espaço para falar. Agora que você voltou, não vá embora de novo. A Anbu está iniciando um programa de treinamento especial. Você será o instrutor. Não há como voltar atrás. Esta é uma decisão minha e de Minato. O quê? Treinamento especial? Treinamento Anbu? E o que? Você se acostumou a se esquivar da responsabilidade por Yamato? Seu pirralho irresponsável. Ao ouvir o nome de Yamato, Kazuyama congelou de repente. Certo, ele tinha um aluno chamado Yamato. Onde estará esse garoto agora? Para garantir que o talento de Yamato não seja desperdiçado, eu o designei para trabalhar com Kakashi. Quanto ao seu irmãozinho Ayachi, ele está com óbito. As duas equipes estão em constante confronto direto agora. Kazuyama deu uma risada sem graça. Ele havia se esquecido completamente de Yamato. Ótimo, agora não há escapatória. Claro que não vamos pedir que você comece imediatamente. Vamos esperar até você se tornar pai. Minato e Hiruzen riram juntos. Kazuyama sentiu com a cabeça. Ele não tinha outros pensamentos naquele momento, apenas esperava que Pakura desse à luz em segurança. Nos dias que se seguiram, Pakura foi internada no hospital. Kazuyama permaneceu ao lado dela o tempo todo, enquanto seus amigos chegavam um após o outro para lhe dar os parabéns. Meio mês depois, Hospital Konoha em frente à sala de parto. Kazuyama caminhava de um lado para o outro, ansioso em frente à porta. O corredor estava lotado de familiares e amigos próximos. Ei, pare de andar de um lado para o outro. Acalmar. Fugaku Uchiha lançou um olhar exasperado para Kazuyama, mas suas palavras fizeram Mikoto cobrir a boca e dar uma risadinha. Afinal, Fugaku havia reagido da mesma forma quando Itachi nasceu. Sensei, não se preocupe. Lady Tsunade está lá dentro, certo? Ela vai garantir que tudo corra bem. Rin sorriu e tentou tranquilizá-lo. Quando estava prestes a falar, o choro de um bebê ecoou da sala de parto. Que alegria! Capítulo 490. Konoha, Hospital e Enfermaria de Internação. Pakura, olha, esse carinha não parece um macaquinho? Você é um macaco. Se não consegue falar direito, não fale. Está bem, está bem. Não vou dizer nada. Filho. Kazuyama olhou para o bebê deitado no berço, com um sorriso tão largo que sua boca não conseguia fechar. Ele agora era pai e Pakura lhe dera um filho saudável. E o nome dele? Michito Jeko. Que nome? Todos o elogiaram. Embora Kazuyama soubesse que nenhum deles realmente entendia o significado por trás daquilo, o nome precisava ser lido em conjunto para capturar sua essência e separá-lo. Perdia seu encanto. Muito bem, deixe o Michito dormir um pouco. Você é pai agora. Pode agir com um pouco mais de seriedade? Já se esqueceu do que eu lhe disse? Encostada na cama, Pakura parecia bem, até radiante. Graças aos suplementos que Orochimaru lhe fornecia, ela estava em ótima forma, apesar de ter acabado de dar à luz. Por isso, Kazuyama estava quase pronto para se curvar em gratidão a Orochimaru. Vamos lá, de jeito nenhum eu estragaria tudo. Relaxa, eu não vou levar o Michito para o mau caminho. Então, quando você acha que devemos começar? Enquanto a pequena família desfrutava de seu momento de paz, uma figura surgiu de repente quebrando a tranquilidade. E aí, Kazuyama, parabéns. Lorde Jiraiya, sério? O senhor não conseguiu usar a porta e teve que entrar pela janela? Ter seu tempo em família interrompido azedou o humor de Kazuyama imediatamente. Ele olhou para Jiraiya agachado no parapeito da janela com evidente desagrado. Jiraiya riu de coração, depois se virou para o bebê no berço, seu olhar suavizando-se. Ele tirou casualmente de dentro da túnica um pequeno jarro, com um caractere para óleo escrito nele. Aqui está um presente para o pequeno. Este é óleo do Monte Myoboku, refinado pelos dois grandes sábios. Esfregue um pouco no corpo dele, isso melhorará muito sua capacidade sensorial física. Mas não exagere. Você sabe o quão perigosa a energia natural pode ser. Kazuyama piscou surpreso com o presente. Aquele não era um presente qualquer. O óleo do Monte Myoboku era um item sagrado para o treinamento em energia natural. E Jiraiya estava dando isso de presente para o bebê? Ele ficou tão atônito que nem percebeu para onde Jiraiya estava olhando de verdade. Porque Jiraiya não estava concentrado no bebê, seus olhos estavam em Kazuyama. Sua mente repetia as palavras do grande sábio sapo. O futuro tornou-se incerto. O menino invisível tornou-se um homem. Para proteger sua família, ele se tornará uma força que este mundo não pode se dar ao luxo de perder. O menino invisível. Para Jiraiya só podia ser Kazuyama. Afinal, o primeiro encontro dele se deu por conta do Kekkei único de Kazuyama. E agora ele tinha uma família, um filho. Ele estava mais convencido do que nunca de que a profecia se referia a ele. Até mesmo o óleo de sapo era uma bênção do Monte Myoboku. Obrigado, Jiraiya. Só um óleo de má qualidade. Kazuyama tinha acabado de começar a agradecê-lo quando foi interrompido. Duas luzes emanaram de Pakura e Michito, uma verde, outra azul, e tomaram a forma de Tagoriime e Ishikishimaime. Com o aparecimento repentino das duas princesas serpentes, o quarto ficou um pouco apertado. Mas como seus corpos eram feitos de chakra, não era um grande problema. Nós da caverna Ryushi não nos importamos com nada do Monte Myoboku. Pakura e Jeko Michito agora estão sob a proteção da caverna Ryushi. Leve de volta o óleo estragado e use-o em você mesmo. Graças a Kazuyama, tanto Pakura quanto Michito receberam a bênção das três princesas serpentes. Kazuyama ficou encantado. Ele designou Tagoriime para guardar Michito e Ishikishimaime para proteger Pakura. Agora era a vez de Jiraiya se sentir constrangido. Ele pensou que oferecer um presente sagrado do Monte Myoboku seria um gesto grandioso, mas acabou sendo completamente ofuscado. Com a aparição das princesas serpentes da caverna Ryushi, o que mais ele poderia fazer? Tudo bem, não briguei. O Lorde Jiraiya tinha boas intenções, haha. Obrigado novamente. Com certeza usarei o óleo na criança mais tarde. Com Kazuyama apaziguando as coisas, Jiraiya finalmente relaxou e riu. Ao menos o presente foi aceito. 3 meses depois, na residência Jeko, Pakura já havia recebido alta há muito tempo. Como Jounin, seu corpo se recuperava rapidamente e com o remédio de Orochimaru, ela se recuperava ainda mais rápido. Ainda assim, Kazuyama a manteve no hospital por 7 dias inteiros antes de levá-la para casa. Tsunade também deixou um presente para a criança, uma pequena capa verde com a palavra aposta escrita nela. A boca de Kazuyama se contraiu ao ver a cena. Durante esse período, Kazuyama se tornou um pai extremamente dedicado, quase idêntico a Fugaku Uchiha. Até hoje, quando Namikaze
fase Minato e Fugaku visitaram suas famílias. Então, Minato, você também vai ser pai? Fugaku, este é o seu segundo filho? Legal, nada mal. Ele os provocou enquanto esquentava a mamadeira para o bebê. Sim, tanto Kushina quanto Mikoto estavam grávidas mais ou menos na mesma época, o que significava que o protagonista e o segundo protagonista estavam a caminho. Mas isso também deixou Kazuyama, que estava se sentindo relaxado, um pouco inquieto. A gravidez de Kushina seria um grande desafio. Hahaha, sim, eu também vou ser pai. Quando seu filho crescer, pedirei a Itachi que o treine. Minato ficou radiante. Fugaku, como sempre, estava orgulhoso. E não havia nada de errado nisso. Após o jantar, Fugaku foi o primeiro a sair. Minato e Kazuyama estavam sentados no pátio. Kazuyama, não diga mais nada. Eu sei o que você vai dizer. Ao ver Minato hesitar, Kazuyama dispensou a sugestão com um gesto de mão. Quando chegar a hora, eu te ajudarei. Além disso, você e Kushina sabem melhor do que ninguém o quão poderosas são as técnicas de selamento do clã Uzumaki. Mas mesmo assim, esteja preparado. Suas mentes estavam a mil embora em direções diferentes. Minato, sempre otimista, acreditava que com seu poder e o de Kazuyama, eles poderiam suprimir a raposa de 9 caudas caso ela enlouquecesse. Kazuyama, no entanto, estava pensando em Uchiha Madara e Nagato. Aqueles dois não perderiam essa oportunidade. Só de pensar naquela técnica de olhar que ignorava a distância, já dava dor de cabeça até nele. Uau! De repente, um grito despertou Kazuyama de seus pensamentos. Michito! Papai chegou! Ei, não chore! Atraído pelo choro do filho, Kazuyama instintivamente se moveu para alimentá-lo. Minato observava, cheio de inveja, mas sabia que em breve, também teria a oportunidade de fazer o mesmo. Capítulo 491. Numa ilha remota na Terra das Águas. Nagato, quanto tempo falta para que o local de selamento da estátua demoníaca do caminho exterior esteja completo? Alguns anos. Farei tudo o que puder para encurtar esse tempo. Murin Uchiha, Setsu e Nagato estavam reunidos em uma caverna, contemplando o rosto gigantesco da estátua demoníaca do caminho exterior. Um lampejo de alegria brilhou no coração de Zetsu Negro. Os preparativos finalmente começaram. A estátua à sua frente não era capaz de combater. Ela havia sido colocada ali especificamente para selar as 9 bestas com cauda. Este era o passo mais crucial para reviver a 10 caudas. Assim que a estátua ficou pronta, todo o resto pôde ser providencial. Zetsu Negro falou novamente. Madara, Nagato, tem mais uma coisa. Recebi notícias. A Jinchuriki da raposa de 9 caudas está grávida. Ele soltou uma risada fria e sinistra. Embora não possamos capturar a raposa de 9 caudas agora, acho que é hora de agirmos. Se Konoha continuar prosperando, isso dificultará nossos movimentos futuros. Murin e Nagato trocaram olhares. Um brilho cintilou nas profundezas de seus Sharingan e Rinnegan. Ambos claramente queriam atuar. Eu vou. Deixe comigo. Eles falaram em uníssono e em seguida trocaram olhares fulminantes. Ambos sabiam que apenas um deles poderia partir, alguém tinha que ficar para trás para manter as operações em andamento. Mas então, algo inesperado aconteceu. Zetsu Negro deu uma risadinha novamente, sua voz baixa e sinistra. Vocês dois vão. Nem Namikaze Minato nem Kazuyama Jeko são fáceis de lidar. Ir sozinho não vai dar certo. Desde o início, Zetsu Negro planejou enviar os dois. Dessa forma, eles poderiam garantir que a besta com cauda causasse destruição durante o parto e desferir um golpe devastador em Konoha. Madara, seu doujutsu pode controlar a raposa de 9 caudas, você assumirá a liderança. Nagato, você ajudará e conterá as forças de Konoha. A questão principal é, Kazuyama Jeko. Nagato interrompeu. Um lampejo de raiva cruzou seu rosto. Ele ainda nutria um profundo ressentimento em relação a Kazuyama. Exatamente. Ouvi dizer que ele agora tem um filho. Hehehe. Você entendeu o que isso significa, né? Nagato franziu a testa. Ele entendia o que Zetsu Negro estava insinuando, mas fazer algo assim... Ele hesitou. Zetsu Negro percebeu. Kazuyama Jeko jamais conheceu a moderação. Inúmeras pessoas sofreram com sua imprudência e desfaçatez. Não precisamos jogar limpo com ele. Você não concorda? Zetsu Negro analisou Kazuyama minuciosamente ao longo dos anos. O homem não tinha limites. Então ele não viu nada de errado em atacá-lo dessa forma. Entendi. Quando vamos agir? Nagato deu sua aprovação tácita. Contanto que atingisse Konoha, o método não importava. Sem pressa. Vou ficar de olho por enquanto. Com o poder do Sharingan, controlar a raposa de 9 caudas será fácil. Entretanto, a outra tarefa. Zetsu Negro estava completamente adaptado ao seu papel de estrategista, ele elaborava os planos, e Murin e Nagato os executavam. Precisamos recrutar mais 6 membros. Para selar as bestas com cauda, são necessárias 9 pessoas. Isso é imprescindível. Murin e Nagato assentiram com a cabeça. Receber mais ajuda foi uma coisa boa. Era difícil fazer tudo com tão poucas pessoas. E quanto às pessoas de Kirigakuri? Existem alguns que são fortes o suficiente. Nagato vinha observando Kirigakuri há algum tempo e havia identificado alguns candidatos promissores. Zetsu Negro balançou a cabeça negativamente. É melhor não envolver pessoas das 5 grandes vilas ninja. Nós nos opomos diretamente a elas. Se tivermos que recrutar de lá, precisamos expulsá-los de suas aldeias, transformá-los em ninjas renegados. Essa é a única maneira de garantir que eles se comprometam totalmente. Resumindo, precisamos formar uma nova organização e atrair talentos. Organização. Aquela palavra provocou uma pontada aguda no coração de Nagato. Naquela época, ele e Aiko e Conan também sonhavam em formar uma organização. Mas tudo mudou, por causa daquele desgraçado do Kazuyama Jeko. Uma organização, hein? Deixa eu pensar. Já que nosso objetivo é chegar ao topo do mundo, que tal? Derrubar ninjas. Isso aí, derrubar ninjas. Vamos dominar o mundo ninja. Que nome incrível. Murin caiu na gargalhada, visivelmente satisfeito com sua própria criatividade. Ele não percebeu as expressões sombrias nos rostos de Nagato e Zetsu. Derrubar ninja. Nagato, por que o Uchiha Madara tem um cérebro tão estranho? Será que viver demais faz a pessoa perder a cabeça? Zetsu Negro. Madara, por que você recrutou esse lunático? Zetsu Branco. Murin é um bom garoto, só um pouco desequilibrado. Naquele mesmo dia, uma nova organização surgiu repentinamente na Terra das Águas. Seu nome, Aurora. Codinome, Akatsuki. Kazuyama, eu vou o seu. Esse nome era meu.
Cadê meu cheque de direitos autorais? Poucos dias depois, dezenas de ninjas desertaram de Kerigakuri. Toda a aldeia mergulhou novamente na sombra. Terra do Fogo, Floresta da Morte. Então, por que vocês dois se juntaram a Anbu? Kazuyama, agora um instrutor especial para o treinamento da Anbu, olhou para os dois novos recrutas que estavam diante dele. Ele não se sentia bem. Os dois pirralhos, um alto, o outro baixo, eram Kakashi Atake e Uchiha Shizui. Mesmo com as máscaras, Kazuyama não conseguiu confundir aquela aura familiar. Meu pai me recomendou. Ele disse que esse tipo de treinamento me ajudaria a aprimorar minha esgrima e minhas habilidades. Eu vim por conta própria, Capitão Kazuyama. Por favor, cuide de mim. Kazuyama sentiu fracamente com a cabeça, e logo em seguida mudou de postura. Diante dele estavam 30 Anbu recém-recrutados, todos mascarados. Já que o Lord Okage me nomeou seu instrutor, vamos começar. Esta floresta está cheia de perigos. Vá embora. Você tem 3 dias. Não deixe que eu te encontre, e não deixe que eu te mate. Boa sorte, cordeirinhos. Sua voz transbordava malícia. Ao ouvirem essas palavras, os novos recrutas começaram a suar frio. E assim que ele terminou de falar, Kakashi e Shizui saíram correndo sem hesitar. Eles se transformaram em 2 sombras negras e desapareceram na Floresta da Morte. Eles conheciam Kazuyama muito bem. Hesite um pouco, e coisas ruins certamente acontecerão. Capítulo 492. O que houve? Ainda não se mexe? Técnica de invocação. Vendo que os novos recrutas ainda estavam paralisados, Kazuyama Gekko pressionou uma das mãos contra o chão. Um instante depois, 5 anacondas gigantes entraram em ação em seu nome. Só então os 28 Anbu restantes perceberam que ele não estava blefando, o julgamento havia realmente começado. Correr. Ninguém sabia quem gritou primeiro, mas no segundo seguinte, todos saíram correndo para a floresta. Para ser escolhido para Anbu, era preciso ser pelo menos um Chunin de elite. Então, mesmo diante da emboscada repentina, os recrutas reagiram rapidamente e se dispersaram, apesar do medo. As 5 sucuris perseguiram-nos implacavelmente. O que você pretende fazer? Vá para casa ver meu filho. O que? Kazuyama permaneceu calmo ao lado, observando os recrutas da Anbu avançarem para a Floresta da Morte. Ao seu lado estava uma figura familiar, a atual comandante da Anbu, Midori. Midori ficou estupefato. Como instrutor, ele realmente planejava ir para casa ver o filho. O quê? São só um bando de novatos. Deixa eles correrem um pouco por aí. Minhas cobras vão dar muito trabalho para eles. Dito isso, Kazuyama se virou e saiu. Mas assim que o fez, o ar repentinamente estalou com sons agudos de estalo. Um após o outro, clones de cristal emergiram e avançaram para a floresta. Ao ver isso, Midori percebeu que discutir era inútil. O homem outrora aclamado como uma das estrelas gêmeas de Konoha havia se tornado claramente um super pai em tempo integral. Midori balançou a cabeça com um suspiro e voltou toda a sua atenção para monitorar o julgamento da Anbu. Quando Kazuyama voltou para casa, assim que entrou, viu Pakura aproveitando o sol enquanto segurava o filho. Imediatamente correu para se juntar a eles. De volta à Floresta da Morte, os recrutas da Anbu haviam encontrado locais que consideravam seguros. Kakashi e Shizui chegaram à margem de um rio ao mesmo tempo. Kakashi-senpai, como você acha que o Capitão Kazuyama vai lidar conosco? Shizui estremeceu ao pensar nos métodos de Kazuyama. Kakashi, mais calmo, agachou-se à beira do rio e mergulhou a mão na água. O frio o ajudou a se concentrar. Mesmo depois de refletir bastante, ele não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Não faço ideia. O sensei nunca segue nenhum padrão. A Floresta da Morte agora é um campo de batalha. Precisamos ficar atentos. Enquanto Kakashi permanecia de pé, olhando para a distância, uma sombra gigantesca emergiu das árvores. Uma enorme anaconda com a língua para fora apareceu diante deles. A besta invocada pelo sensei. E isso é um clone de liberação de cristal. Kazuyama havia criado apenas 3 clones de cristal. Um deles agora estava diante dos outros 2. Então, uma risada zombeteira ecoou entre as árvores. Vocês dois, hein? Se eu não lhes der um tratamento especial, estarei prejudicando meus ensinamentos. Não acham? Kazuyama surgiu à vista com a anaconda e o clone de cristal flanqueando. Ao ver o verdadeiro Kazuyama, Kakashi franziu ligeiramente a testa, mas logo relaxou. Sensei, eu sei que isso é apenas um clone das sombras. Você deveria estar em casa agora. Kazuyama soltou uma gargalhada sonora. É claro que seu próprio discípulo perceberia suas intenções. O clone das sombras era um plano B. Embora os clones de cristal fossem poderosos, sem a direção do original, eles eram apenas alvos chamativos. Somente com a presença do clone das sombras eles podiam exercer pressão real. Vá, acabe com eles. Com um gesto de mão, o clone de cristal e a anaconda entraram em ação. Separem-se. Kakashi disparou imediatamente rio acima, enquanto Shizui seguiu rio abaixo. Kazuyama deu um sorriso de canto. A anaconda e o clone de cristal se separaram para persegui-los. Os outros recrutas da Anbu enfrentaram situações semelhantes. Nem todos conseguiram escapar. Ah, o que é isto? Em algum lugar no meio da floresta, um novato azarado o suficiente para ser pego por um clone de cristal assistiu horrorizado enquanto seu corpo era lentamente envolto em cristal. Droga, será que estou me transformando em cristal? Não. Com o último grito, o novato desabou, completamente cristalizado. Logo em seguida, vários Anbu apareceram e levaram embora o corpo envolto em cristal. Quando Midori chegou e viu aquilo, seus olhos se contraíram. Cristalização por liberação de cristais. Ele está conseguindo isso sem nem estar aqui? Que monstro! Nesse ritmo, talvez não sobrem muitos no terceiro dia. Essa era uma técnica que Kazuyama havia desenvolvido. Criar cristalização através de clones. Uma vez cristalizada, a vítima ficava completamente imobilizada. O chakra dentro do cristal a mantinha viva, mas totalmente aprisionada. Ao final do primeiro dia, 10 novatos já haviam sido eliminados, ao custo de 2 das cobras de Kazuyama. Nem mesmo a noite oferecia alívio. Afinal, as cobras eram animais noturnos. Então chegou a segunda noite. Assim que o crepúsculo caiu, Kazuyama, ainda descansando em casa, de repente percebeu que as 3 anacondas restantes haviam sido eliminadas. E isso não era tudo. Um de seus clones de cristal também havia sido destruído. Isso foi surpreendente. Utilizando a técnica do deus voador do trovão, ele retornou à beira da floresta. Ele nem sequer olhou para a fileira de formas cristalizadas. Seus olhos estavam fixos na floresta além. Midori, ao vê-lo retornar, aproximou-se curiosa. O que te traz de volta? Todas as minhas cobras estão mortas, e um dos meus clones de cristal foi destruído. Ah, provavelmente é o Kakashi. Acabei de ouvir uma explosão enorme. Raio? Sim.
Kazuyama sentiu com a cabeça. Naquele instante, Kakashi estava cercado por relâmpagos. Sua mão esquerda crepitava com eletricidade, e na direita, ele empunhava a espada relâmpago Kiba. Ele ofegava pesadamente. Foi ele quem destruiu o clone de cristal de Kazuyama. Usar raios para fortalecer meu corpo enquanto abro um portão. O esforço ainda é muito grande. Mas, aquele ataque foi suficientemente poderoso. Nem mesmo o cristal do sensei conseguiu me deter. Chidori. Completo. Sim, aquele ataque foi Chidori. Mas agora, o Chidori de Kakashi havia assumido uma forma completamente diferente. Na versão original, ele dependia da visão para guiar o corpo. Agora, seu corpo fazia todo o trabalho. Com músculos forjados por raios e chakra como gatilho, sua incrível força física permitiu que ele transformasse o Chidori em uma técnica de assassinato de alta velocidade que nunca perdia seu alvo. Capítulo 493. O Chidori original era difícil de controlar devido à natureza instável do relâmpago e à sua velocidade extrema, tornando quase impossível usá-lo com flexibilidade. Kakashi teve que se esforçar enormemente para aprimorar a técnica. Grande parte do mérito se deve à espada ninja em sua mão, a espada relâmpago, Kiba. Cada uma das espadas dos 7 espadachins ninja possuía habilidades únicas, e a de Kiba era simples porém poderosa. Ela se transformava em relâmpago, com um raio em uma mão e o Chidori na outra. Quem disse que uma pessoa não pode ser mais rápida que um raio? Por que não lançar os dois ao mesmo tempo? Caramba, esse garoto realmente encontrou um novo caminho. Usar a estimulação de relâmpagos como Raikage para ativar o potencial físico. Diz que guerreiro Kakashi. O clone das sombras absorveu tudo, com o rosto repleto de admiração. Sem dúvida alguma, Kakashi era um gênio. Inventar o Chidori o tornou talentoso, mas aperfeiçoá-lo sem o Sharingan o tornou excepcional. Nesta vida, ele não tinha o Sharingan para se apoiar. Tudo foi construído com base em suas próprias ideias e esforços. Impressionante. Verdadeiramente impressionante. De repente, o clone olhou para o horizonte e se dissipou numa nuvem de fumaça. Ao chegar à entrada da Floresta da Morte, a expressão de Kazuyama mudou em surpresa. A libertação do clone lhe deu uma visão completa do que havia acontecido. O poder explosivo de Kakashi era apenas parte disso. Nos últimos 2 dias, também houve o flash fantasma de Shizui e a resistência desesperada dos outros. O que está errado? Kazuyama balançou a cabeça e mordeu o dedo. Técnica de invocação. Um segundo depois, as cobras surgiram de repente. Mais de uma dúzia de sucuris voltaram para a floresta. Essas cobras marcam o último dia do julgamento. Estou saindo. Com isso, ele usou novamente a técnica do deus voador do trovão, desaparecendo e deixando Midori sozinha ao vento. Ao término do julgamento, Kazuyama e Midori observaram os 8 recrutas restantes. Nada mal. Para Anbu, força e resistência são fundamentais. Não terminem como os outros, caindo antes mesmo de provarem o seu valor. Vocês têm sorte de ter sido um dos nossos a conduzir o julgamento. Se não fosse ele, vocês seriam contabilizados como baixas. Kazuyama estalou os dedos e todos os 22 corpos cristalizados se quebraram instantaneamente com um estilhaço seco. O chakra que fluía dentro do cristal os mantinha em animação suspensa vivos, mas congelados. Conforme o cristal se desfazia, os Anbu começaram a despertar. Nos dias que se seguiram, Kazuyama e Midori iniciaram seu treinamento especializado. Kazuyama focava em furtividade e habilidades de sobrevivência. Midori concentrava-se em habilidades de combate bruto. Ambos eram ninjas de elite da vila. Sob a orientação conjunta deles, os 30 recrutas melhoraram constantemente. É claro que Kakashi e Shizui foram os que apresentaram a evolução mais notável. 3 meses depois, quando Namikaze Minato e Hiruzen Sarutobi vieram inspecioná-los, o desempenho deles deixou ambos estupefatos. Minato, eu não te disse? Esse garoto seria um ótimo sensei. Verdade, e a qualidade deste lote da Anbu também é excelente. Hahaha. Hiruzen observou os 30 recrutas Anbu, cheios de energia. Após 3 meses de treinamento intenso, ele percebeu que a força deles havia aumentado consideravelmente. Minato deu um sorriso e acenou com a cabeça para Kazuyama. Kazuyama só conseguiu sorrir de volta impotente. Ele sabia que nada de bom jamais resultaria de ver os dois juntos. Com certeza. Dentro do escritório do Hokage, Kazuyama ouviu Minato explicar seus planos para Kushina. Se você já organizou tudo, então simplesmente prossiga. Kazuyama, estou contando com você. Kazuyama revirou os olhos para ele e casualmente fez uma pergunta estranha. Mas os prazos de entrega raramente são precisos. Você não espera que eu fique de guarda por um mês inteiro, espera? Minato deu uma risadinha e Hiruzen também. Ao vê-los rir, Kazuyama lançou um olhar furioso para ambos. Minato, você se desviou do caminho. Eu sabia que ficar perto do velho não te ensinaria nada de bom. Ah, é mesmo, velho Sarutobi? O senhor ainda tem aquela bola de cristal? Meu filho destruiu o último. Hiruzen parou de rir imediatamente, tirando o cachimbo da boca. Seu pirralho. Aquela bola de cristal era um tesouro. Como você pôde fazer isso? Como assim? Como? Era meu assim que eu consegui. Ao ver Hiruzen soltando fumaça pelas orelhas, Kazuyama sentiu uma onda de satisfação. Sempre tramando contra ele, isso era vingança. O velho e o ninja mais jovem iniciaram mais uma rodada de discussões verbais. Mas agora que Hiruzen não era mais Hokage, Kazuyama não tinha motivos para se conter. Logo chegou a data prevista para o parto de Kushina. Minato estava ficando cada vez mais ansioso, e Kazuyama estava com as mãos cheias. Em pé numa árvore, com os olhos fixos numa casa de madeira no meio da floresta, ele não se mexeu um centímetro sequer. De repente, ele sentiu alguém se aproximando. No instante seguinte, ele desapareceu, e reapareceu com os braços em volta de Pakura. O que você está fazendo aqui? Você desapareceu no meio da noite. Eu sabia que você viria para cá. Pakura abriu a cesta que tinha na mão. Estava cheia dos lanches noturnos favoritos de Kazuyama. Ele deu uma risadinha e os dois ficaram sentados em silêncio no tronco da árvore, olhando para o horizonte. Poderá haver algumas mudanças na aldeia em breve. Quero te mandar para longe por alguns dias. Vá ficar com meu sensei. Um ponto fraco era a coisa mais perigosa para qualquer ninja. Kazuyama costumava ficar sozinho. Ele não tinha vulnerabilidades. Mas não mais.
Pakura e o filho deles eram agora o seu ponto fraco. Acrescente-se à lista alguns pestinhas, e o seu irmãozinho problemático. Pakura ficou momentaneamente atonita, mas não disse nada, apenas acenou com a cabeça levemente. Você não vai perguntar por quê? Não, eu confio em você. Além disso, a Terra das Cachoeiras não é ruim. Vai ser bom levar o Michito para lá por um tempo. Kazuyama puxou-a delicadamente para mais perto, completamente à vontade. Viu? Era esse o tipo de mulher que ele escolhia, compreensiva ao extremo. Pakura não fez nenhuma pergunta, mas havia uma leve preocupação entre suas sobrancelhas. Kazuyama percebeu e beliscou sua bochecha de forma brincalhona. Relaxa. Se alguma coisa der errado, eu corro. Posso não ser bom em muita coisa além disso, mas quando se trata de escapar, ninguém é melhor do que eu. Terra das Cachoeiras. Então, você acha que haverá problemas com a transferência da raposa de 9 caudas, Madara Uchiha? Orochimaru e Kazuyama estavam absortos em uma discussão. Pakura já havia sido enviada para Takigakuri, onde Orochimaru, Konan e os outros cuidariam dela. Ela estaria segura lá. Era a opção mais segura. Com a data prevista para o parto de Kushina se aproximando, Kazuyama decidiu contar a Orochimaru sobre Uchiha Madara. O interesse de Orochimaru foi imediatamente despertado. Se o que você está dizendo for verdade, então Karigakuri já deveria estar sob controle total. E na noite em que Kushina der à luz, ele provavelmente aparecerá. Capítulo 494. Kazuyama Gecko tinha uma compreensão clara das intenções do inimigo. Uma chance de atacar Konoha dessa forma. Eles não iam deixar escapar de jeito nenhum. A única diferença desta vez era a identidade do atacante. Estou realmente curioso. Se for mesmo Madara Uchiha, como ele ainda está vivo? Será que ele teria encontrado uma maneira de alcançar a imortalidade? O foco de Orochimaru havia mudado. Agora obcecado pela busca da vida eterna, ele não conseguia deixar de se perguntar como Madara Uchiha, que deveria ter morrido décadas atrás, ainda estava vivo. Era isso que realmente o intrigava. Olhando para os olhos brilhantes e reluzentes de seu professor, Kazuyama balançou a cabeça em exasperação. Sensei, é mesmo com isso que você está preocupado? Mesmo que ele tivesse descoberto algum método para prolongar a vida, duvido que fosse compatível com você. Estamos falando de Madara Uchiha, sabe? Pessoas comuns como nós nem deveriam sonhar com isso. Mas Orochimaru discordava. Aos seus olhos, a ciência e o ninjutsu não tinham limites. Se Madara havia sobrevivido por tanto tempo, então ele devia ter descoberto algo especial. E Orochimaru já havia reunido algumas pistas, sua pesquisa estava mostrando resultados promissores. Você enviou Pakura para a Terra das Cachoeiras apenas por precaução? Sim. Se Madara realmente atacar, a vila não estará segura naquela noite. Você sabe melhor do que ninguém o quão aterrorizante é a raposa de 9 caudas. Cada besta com cauda era uma força da natureza, mas a 9 caudas com seu número incomparável de caudas era uma catástrofe. Agora que havia garantido a segurança de sua esposa e filho, Kazuyama podia esperar na vila com tranquilidade por aquela noite fatídica. Certa noite, os gritos de Kushina ecoaram pelo ar. Devido ao seu status de Jinchuriki, o parto estava ocorrendo em uma barreira localizada fora da vila. No instante em que seus gritos ecoaram, todos os que estavam de guarda souberam. Aquela noite seria o ponto de virada. Você parece nervoso, velho. Não seja ridículo. Por que eu ficaria nervoso? Kazuyama estava ao lado de Hiruzen Sarutobi na entrada, observando o antigo Hokage fumar seu cachimbo calmamente. Então, justamente quando todos atingiram o ápice da vigilância, 2 figuras apareceram diante deles. Os Zambu os avistaram imediatamente. Vamos começar. Eu cuido do Kazuyama Gecko, você cuida do resto. Tudo bem, embora eu preferisse lutar contra Kazuyama. Mas temos que seguir o plano de Zetsu Negro. Mesmo assim, vamos animar a cerimônia de abertura. Os intrusos eram Muren Uchiha e Nagato. Nagato assentiu com a cabeça em resposta às palavras de Muren e em seguida levantou uma das mãos. Banshou Tein. O chão tremeu. Enormes pedregulhos despencaram em direção ao local da lacração. O ataque repentino pegou a Anbu completamente de surpresa. Até mesmo a expressão de Hiruzen se tornou sombria. Aquilo não era um caos aleatório. Era uma emboscada coordenada. Seus moleques patéticos. Estou aqui para, hein? Assim que Hiruzen arrancou seu manto, revelando as vestes de batalha do terceiro Hokage, uma figura mascarada apareceu repentinamente diante dele. Aqueles olhos vermelho-sangue, monstruosos. Antes que pudesse reagir, uma tempestade de escombros explodiu à sua frente, como se as pedras tivessem se materializado do nada. Mesmo alguém com sua experiência em combate ficou abalado com a estranheza da situação. Mas aquilo a que Hiruzen não conseguia reagir, outros conseguiam. A técnica do deus voador do trovão foi ativada. Bum! As enormes pedras caíram sobre os pilares do lado de fora do local de selamento e chegaram a bloquear a entrada. Velho, vá ajudar Minato. Seu oponente sou eu, Uchiha Tensei. Kazuyama usou o deus voador do trovão para teletransportar a si mesmo e a Hiruzen para a superfície. Ele estava prestes a se mover. Uma onda de choque o atingiu em cheio, arremessando-o para longe. Droga! Nagato! No ar, Kazuyama ativou novamente o deus voador do trovão para se esquivar do ataque iminente do Uchiha Tensei. Olhando para a figura vestida com um manto preto, ele o reconheceu imediatamente. Nagato, deixo isso com você. Dito isso, Muren Uchiha desapareceu sem dizer mais nada. Nagato permaneceu. Toda Konoha deveria morrer. Com os olhos brilhando em vermelho, ele mordeu o dedo e bateu a mão no chão. Técnica de invocação. Uma nuvem de fumaça branca explodiu para fora. 5 novas figuras apareceram diante deles. Todos, exceto Kazuyama, ficaram atônitos. Não era para as invocações trazerem à tona animais? Quem usava pessoas como bestas invocadas? 5 figuras se materializaram, cada uma usando máscaras e compartilhando os mesmos olhos com o padrão Rinnegan. O coração de Kazuyama afundou. Os 6 caminhos. Embora seus rostos estivessem escondidos, Hiruzen conseguiu ver seus olhos. E no instante em que o fez, congelou. O Rinnegan, um dos 3 grandes doujutsu. Matem todos eles. A voz de Nagato ecoou quando a batalha começou.
Os 5 usuários mascarados do Rinnegan avançaram em direção a Kazuyama e ao Zambu. Tic. Liberação de cristal. Agulhas torrenciais de flor de pera. Kazuyama ergueu a mão e lançou uma saraivada de Senbon de cristal como finta, ativando a técnica de fuga transparente e desaparecendo bem na frente de Nagato. Entretanto, nos campos de selamento, Kushina acabará de dar à luz ao protagonista de cabelos loiros. Minato agora estava frente a frente com Muren Uchiha. Cuidado, ele não é fácil de lidar. No momento em que os Zambu se confrontaram com os clones mascarados, já puderam sentir a pressão. Em uma breve troca de tiros, houve vítimas. Incluindo Nagato, os 6 usuários do Rinnegan seguiram a formação já conhecida. Caminho Deva, Caminho Azura, Caminho Humano, Caminho Preta, Caminho Animal e Caminho Naraka. Nagato atuava como Caminho Deva, controlando os outros para que utilizassem suas habilidades individuais. Kazuyama não esperava por isso, Nagato realmente se considerava um dos 6 caminhos e revelou o conjunto completo. Naquela mesma noite, Kazuyama Gekko. Nagato encarou rindo friamente. Embora não tenha conseguido encontrar a esposa ou filho de Kazuyama na aldeia, manter Kazuyama ocupado foi suficiente para atingir seu objetivo. Banshou Tein, queimem tudo. O puxão do Caminho Deva e o clone do Caminho Azura lançaram seu ataque simultaneamente. Mísseis iluminaram o céu noturno. Nossa, um pouco demais, não acha? Liberação de cristal. Barreira. Embora puxado por uma força invisível, o jutsu de Kazuyama ainda funcionava. Cristais o envolveram quando os mísseis explodiram com o impacto. Rugido. Um rugido ensurdecedor ecoou de dentro da câmara selada. Momentos depois, um fluxo violento de chakra vermelho surgiu. O chakra inconfundível da raposa de 9 caudas. O que está acontecendo? O lacre se rompeu? Kazuyama se virou cheio de perguntas. Minato e Hiruzen juntos não conseguiram proteger Kushina? Não, esse é apenas o chakra da raposa de 9 caudas, não da própria besta. Capítulo 495. A voz firme de Choumei dissipou as dúvidas de Kazuyama Gekko. Não é a raposa de 9 caudas? É isso mesmo. A caverna está inundada de fúria. Parece que aquela garotinha Jinchuriki da raposa de 9 caudas simplesmente enlouqueceu. Berserk. Em um momento como esse, só havia uma coisa que poderia levar Kushina a perder o controle. O filho deles havia sido levado. Dentro da caverna, Muren Uchiha confiava na natureza peculiar de seu doujutsu para permanecer imperturbável, mesmo contra Namikaze Minato. Embora Minato pudesse saltar pelo espaço com suas técnicas, após enfrentar Kazuyama, Muren tornou-se muito mais cauteloso. Ele adicionou uma zona de proteção inatingível ao seu redor para se manter seguro. Isso consumiu muito chakra, mas ele não estava disposto a arriscar ser atingido pelo deus voador do trovão por causa de um passo em falso. Enquanto os sons da batalha ecoavam pela caverna, Kushina, ainda se recuperando do parto, franziu a testa. O brilho vermelho sangue dos olhos de seu oponente a deixava profundamente inquieta. Então a raposa de 9 caudas dentro dela se agitou. Maldito Uchiha. Rugido. O selo já estava enfraquecido pelo parto. Agora a raposa de 9 caudas começava a se libertar. Maldito. Seu desgraçado. Kushina ficou furiosa. O marido dela estava lutando pela vida, e essa raposa maldita resolveu agir justo agora? Sem hesitar, ela pegou uma pequena caixa de remédios e engoliu um comprimido. Era um remédio especial que Kazuyama lhe dera, um dos únicos 3 já feitos por Orochimaru. Restaurava o chakra e curava ferimentos rapidamente sem efeitos colaterais. Kazuyama ficou com uma, deu uma para Pakura e confiou a última a Kushina. Assim que a pílula fez efeito, correntes douradas formadas pelo chakra do clã Uzumaki começaram a surgir, aprisionando a raposa de 9 caudas. Sua louca Kushina. Sua maldita louca. Esse é o chakra Uchiha. Cheio de ódio exatamente como aquele que me controlava antes. Se você continuar me oprimindo, ele vai matar o seu homem, e você será o próximo. Não. Seria melhor se todos vocês morressem. Mas eu não vou deixar que ele me controle de novo. As correntes de selamento adamantinas do clã Uzumaki eram poderosas. Nem mesmo a raposa de 9 caudas conseguiu se libertar. Ele não conseguia lutar contra isso. Não conseguia fugir. Era enlouquecedor. Minato. Quando o impasse se mantinha, Hiruzen Sarutobi apareceu, quebrando o impasse. O terceiro Hokage, mestre do ninjutsu, chegou ao local, e Muren quase soltou um palavrão, sabendo muito bem que Nagato estava prestes a ouvir uma bronca daquelas. Sem hesitar, Muren formou um selo com uma só mão, virou-se e liberou uma rajada de fogo ancestral. Liberação de fogo, rugido do dragão infernal. Se Kazuyama tivesse visto, teria aprovado a jogada. Orochimaru cuspiu cobras. Esse cara? Ele cuspiu fogo em um dragão que então cuspiu mais fogo. Chamas jorravam das mandíbulas do dragão. Os olhos de Hiruzen se estreitaram. Ele reconheceu imediatamente a força destrutiva por trás da técnica. Ele não ousou hesitar. Liberação de água. Formação de parede de água. Invocação. Ema, ajude-me. Cajado adamantino. Enquanto torrentes de água jorravam, um longo bastão irrompeu pela parede de chamas, avançando em direção a Muren. Ema, transformada no bastão adamantino, tentou se aproximar e agarrar Muren. Mas no instante seguinte, tanto ele quanto Hiruzen ficaram atônitos. O bastão não conseguia atingir o inimigo, por mais que se estendesse. O que é isso? Um doujutsu. É o Mangekyou Sharingan dele. A mão esquerda de Minato segurava uma kunai marcada, e na direita, um Rasengan brilhante se formava. Sem demora, ele lançou seu ataque. Ao ouvir as palavras Mangekyou Sharingan, as pupilas de Hiruzen se contraíram. Como Kage, ele sabia exatamente o que aquilo significava. Vocês são muito irritantes. Por que você simplesmente não me deixa levar a raposa de 9 caudas? Será que eu realmente preciso ir tão longe? A frustração aumentava. Os dois Mangekyou Sharingan de Muren giravam descontroladamente, brilhando como lanças. Uma onda de chakra sombrio o envolvia como chamas negras. Uma estrutura esquelética começou a se formar. Aos poucos, um esqueleto blindado que representava metade do seu corpo o envolveu. Com um movimento amplo, as mãos do esqueleto invocaram 2 lanças enormes. Suzano, Ema, expulse-o. Não podemos brigar aqui dentro. Minato, não deixe ele chegar perto da Kushina. Hiruzen rugiu enquanto brandia o bastão de adamantina novamente. Ele sabia muito bem o quão poderoso era o Suzano. Minato assentiu bruscamente, lançando outra kunai para se preparar para um ataque de teletransporte. Arg, vocês são todos uns pestinhas. Mas...
As duas lanças balançaram simultaneamente, uma colidiu com a combo Yui, a outra forçou Minato a recuar. No instante seguinte, Muren, vestida com Susanoo, passou por cima de ambos num salto. Minato, com sua forma de deus voador do trovão, surgiu diante da cama de Kushina, estendendo a mão para o filho. Mas ele chegou um passo tarde demais. Muren já havia agarrado Naruto. Naruto, meu filho. Essa única ação destruiu qualquer resquício de compostura que ainda restasse em Kushina. 9 caudas. Seu desgraçado. Se você não me ouvir, vou te arrastar para o inferno comigo. Empreste-me seu chakra. Os olhos de Kushina brilharam em um vermelho intenso, ainda mais forte que o do Sharingan. Uma onda de chakra vermelho e feroz irrompeu ao seu redor. Uma cauda. 2, 3, depois uma quarta. Transformação parcial em besta com cauda. Ela enlouqueceu? Caramba! Rugido. Com um grito ensurdecedor, o chakra da raposa de 9 caudas invadiu a caverna. 4 caudas chicotearam, despedaçando todos os selos restantes. A caverna desabou. E isso foi apenas o começo. Kushina fixou o olhar em Muren. Ela se levantou e desferiu um soco direto nele. Uma lança se moveu para bloquear o golpe, mas a força por trás daquele soco semi-transformado era avassaladora. Isso fez com que Muren e Susanoo voassem pelos ares. Do lado de fora, Kazuyama, ainda em combate, viu uma estrutura esquelética negra e uma torrente de chakra vermelho irromperem da caverna. Susanoo? 9 caudas? Semi-transformação? Droga, esta noite está sendo um desastre total. Kazuyama, acorda. Está vindo de novo. Shiha Tensei. Outra onda de choque devastadora surgiu em sua direção. Essa é ainda mais irritante. Estou fora. Kazuyama desapareceu com o deus voador do trovão e gritou com toda a sua força. Todos os Zambu recuem. A próxima luta não é para você. Capítulo 496. No passado, a Anbu talvez não tivesse dado ouvidos a Kazuyama Gekko. Mas desde que se tornou oficial de treinamento da Anbu, ele se tornou o pesadelo de todos. Afinal, ele usava 1000 anos de morte a qualquer momento, verdadeiramente aterrorizante. Nem mesmo Sakuma Taki, o criador original do Jutsu, provavelmente imaginou que sua técnica de brincadeira acabaria motivando ninjas a se aprimorarem. No instante em que ouviram a voz de Kazuyama, os Anbu não hesitaram por um segundo antes de se dispersarem em todas as direções. Para eles, mesmo um atraso de um segundo significava negligenciar o próprio bem-estar. Os peixes pequenos já foram embora? Ótimo. Kazuyama Gekko entra e lute. Nagato estava realizando várias tarefas simultaneamente, levando sua força de combate e a de seus 5 caminhos ao limite. O caminho Azura e o caminho Preta avançaram na frente. O caminho animal e o caminho humano se espalharam, claramente visando as kunais espalhadas pela área, deixadas para trás por Kazuyama. O caminho Naraka permanecia no centro, enquanto Nagato fazia a guarda em frente a ele, totalmente alerta. Todos os 6 pares de olhos Rinnegan procuravam por qualquer sinal de Kazuyama. Com a técnica de fuga transparente, enquanto Kazuyama não fizesse o primeiro movimento, ele permanecia indetectável. Mas, dadas as circunstâncias atuais, ele não poderia se esconder para sempre. Ele olhou para o outro lado Kushina, que já estava manifestando sua 5ª cauda, e uma sensação ruim o atingiu de repente. O chakra da raposa de 9 caudas pulsava descontroladamente, e ele sentia como se estivesse sendo detectado. A raposa de 9 caudas era inegavelmente poderosa, e suas habilidades sensoriais contribuíam muito para isso. A percepção da raposa de 9 caudas era mortal. Kushina, pare! Maldito! Seu desgraçado! Solte meu filho! Não era só Kushina, Namikaze Minato também estava sobrecarregado. Seu filho havia sido sequestrado, sua esposa estava em fúria. A noite não poderia ficar pior. Quanto ao velho Hiruzen Sarutobi, ele estava perseguindo Minato com o bastão adamantino. E ele não ia ficar de fora disso. Ninguém vai me ajudar? Shoumei, você consegue sentir a raposa de 9 caudas nos examinando? A cautela de Kazuyama o obrigou a consultar seu antigo parceiro. Se ele se revelasse agora, quem sabia se a raposa de 9 caudas o perceberia? Não sinto o chakra daquela raposa maldita vindo na nossa direção. Deve ser seguro. Vou suprimir meu chakra. Você usa o senjutsu da caverna Ryushi, me esconda com sua energia. Shoumei analisou a situação racionalmente. Por coincidência, era exatamente isso que Kazuyama havia planejado. No modo de fuga transparente, o chakra senjutsu já havia começado a se acumular descontroladamente ao seu redor. Tajitsuimi, desta vez a responsabilidade é nossa. Eu sei. Tagorimi e Ishikishimaimi estão protegendo sua esposa e filho, certo? Faz sentido. Quando se trata de lutar, sou eu quem tem que entrar em ação. Então vamos lá. Sibilo, sibilante. Titã Piton, vamos lá, Kazuyama. Enquanto Nagato ainda procurava por Kazuyama, 2 feixes de luz iluminaram repentinamente o céu, um azul fantasmagórico, o outro vermelho carmesim. No segundo seguinte, uma enorme Piton Titã e uma cobra vermelha apareceram, com as bocas bem abertas, mergulhando diretamente para baixo. Nagato, você se posicionou contra mim, então saia do caminho. Arte sábia, formação de 10.000 serpentes. A Piton Titã investiu contra os caminhos Azura e Preta, derrubando-os com força bruta e então abriu suas mandíbulas. Uma enxurrada de serpentes jorrou de sua boca. Aprimorada pelo Senjutsu, essa formação das 10.000 serpentes era muito mais poderosa, tanto em número quanto em força. Arte sábia, transformação da serpente em fogo. Um clarão vermelho iluminou a cena. As serpentes invocadas se incendiaram como se entrassem em combustão espontânea, mas as chamas carmesins não as consumiram. Em vez disso, pareceram fortalecê-las. Era o veneno de fogo de Tajitsuimi. Shiha Tensei. Nagato bufou friamente e estendeu a mão. Uma força invisível estilhaçou a onda de cobras à sua frente. Kazuyama estalou a língua. Shiha Tensei era mesmo um golpe apelão. Repelia tudo pessoas, jutsus, dentro do alcance, e tinha um poder incrível. A onda de choque se espalhou, chegando a engolfar a Piton Titã na qual Kazuyama havia se transformado. Mas Kazuyama não recuou. Com as mãos entrelaçadas, a Piton Titã avançou de frente. É apenas uma onda de choque. Você acha que eu tenho medo de você? Bum! O impacto do Shiha Tensei atingiu a Piton Titã, mas ela resistiu ao golpe com força bruta e imenso chakra senjutsu. Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. Com um tempo de recarga de 5 segundos para o Shiha Tensei, Kazuyama não estava perdendo um segundo sequer. A Piton Titã abriu suas mandíbulas novamente, liberando um imenso mar de chamas. O inferno engolfou os caminhos Azura, Preta e Infernal, incluindo Nagato. Agora a habilidade do caminho Preta entrou em ação.
Sua absorção de chakra permitiu que ele se posicionasse à frente e começasse a absorver o fogo diretamente. Ainda não terminei. Você quer absorver isso? Eu vou te engolir inteiro. Conforme o caminho preta continuava absorvendo o chakra, a Piton Titã abriu bem sua boca flamejante e o engoliu por inteiro. Fique aí, por favor. Espada Kusanagi. Dentro da Piton, Kazuyama desembainhou a espada Kusanagi com uma mão, apunhalou-a diretamente através do caminho preta e finalizou com um chute poderoso. Bum! O impacto prendeu o caminho preta ao chão com a espada Kusanagi. Sem hesitar, a Piton Titã atacou Nagato novamente. Em apenas 5 segundos, Kazuyama liberou um poder avassalador. Mas quando ele estava prestes a alcançar Nagato, algo mudou. O espaço à sua frente se distorceu. De repente, uma figura carmesim surgiu em seu caminho. Merda! Kushina! Kazuyama praguejou. Ao mesmo tempo, uma estrutura esquelética completamente preta e um par de Mangekyou Sharingan apareceram. Quanto tempo, seu desgraçado! Muren Uchiha zombou enquanto usava seu doujutsu para se teletransportar com Kushina diretamente na frente de Kazuyama. A Piton Titã não conseguiu parar e colidiu diretamente com Kushina, que estava em seu estado semi-besta com cauda. Morrer! Susanoo arremessou a lança de Longinus diretamente contra a serpente e a forma de uma cauda. Muren pretendia atingir os dois com um único golpe. Nem pensar. Svi! A súbita mudança no campo de batalha trouxe outro lampejo amarelo. Uma mão tocou a lança de Longinus, e a figura desapareceu num instante. Um estrondo alto ecoou não muito longe do campo de batalha. Muito bem, Minato. Ainda bem que peguei uma das suas kunai. Sim, foi Namikaze Minato quem evitou a crise. Bem antes do prazo final, ele e Kazuyama trocaram kunais como plano de contingência. Capítulo 497. O ataque falhou, mas Muren Uchiha não perdeu a compostura. Ele sabia exatamente que tipo de oponentes estava enfrentando. No instante seguinte, sua figura desapareceu, levando Kushina consigo. Aquele cara. Para onde ele vai? Ao verem o Susanoo e Kushina desaparecerem completamente negros, tanto Minato quanto o velho Sarutobi ficaram inquietos. Kazuyama Gekko recorreu a Shoumei e Tajitsuimi em busca de respostas. Afinal, um conseguia sentir chakra, e o outro tinha visão composta. Ele não podia se dar ao luxo de perder o foco. Nagato e seus 5 clones ainda estavam bem na sua frente. Kazuyama, aquele desgraçado, está indo para sua aldeia. Seu doujutsu permite que ele se aproxime a longas distâncias. Droga, é melhor você voltar lá rápido. Tajitsuimi canalizou seu chakra senjutsu para procurar, e no segundo seguinte, sua expressão congelou. Ele já estava em Konoha. O que? Droga, que canalha traiçoeiro. Uma abertura. Banshou Tenin. Barragem de mísseis. Kazuyama foi pego de surpresa, mas Nagato não. Sob o efeito de Banshou Tenin, até mesmo a gigantesca Piton Titã foi puxada para frente em um instante. O corpo mecânico do caminho Azura irrompeu em uma saraivada de mísseis. Bum! A explosão a curta distância deixou Kazuyama atordoado, não ferido, mas as ondas de choque das explosões em cadeia deixaram seus ouvidos zumbindo. Kazuyama, eu ajudo. Minato se preparou para ativar o deus voador do trovão, mas no instante seguinte, um clone das sombras apareceu diante dele. Era um clone do próprio Kazuyama. Minato, velho, volte para a aldeia, agora. Mal as palavras haviam saído de sua boca quando uma violenta explosão sacudiu a direção da vila. Bum! O fogo iluminou o céu noturno. Kazuyama não precisava dizer nada a Minato e Hiruzen já sabiam para onde Kushina tinha ido. Os rostos dos dois Hokages se tornaram sombrios. Kushina perdeu o controle. Se ela enlouquecer na aldeia, você sabe o quão ruim as coisas vão ficar. Eu cuido das coisas aqui. Você se encarrega do outro lado. Com isso, o clone de Kazuyama desapareceu. Um segundo depois, Minato e Hiruzen também desapareceram em um como um clone dissipado, os outros dois se teletransportando com o deus voador do trovão. Agora, apenas Kazuyama e Nagato permaneciam no campo de batalha. Nagato, agora não há mais distrações. Venha lutar. A Piton Titã soltou um rugido estrondoso e atacou novamente. Os mísseis anteriores eram pouco mais que uma coceira. Com bastante chakra senjutsu, até mesmo as partes arrancadas podiam se regenerar rapidamente. Ao mesmo tempo, bem longe, em Takigakure, Tagoriyimi e Ishikishimaime apareceram. Depois de trocarem um olhar, ambas voltaram seus olhares para o sul. A luta começou. Essa é a aura de Kazuyama. Quem é o inimigo? Quem poderia tê-lo deixado tão furioso? Não era que eles não quisessem ir. Kazuyama os incumbiu de proteger Pakura, e eles confiavam na força dele. Mas com Tajitsuimi lá, tudo deve ficar bem. Mesmo que não queiramos admitir, ela é realmente mais adequada para a batalha do que nós. Ainda havia um traço de preocupação nos olhos de Tagoriyimi, mas quando ela se lembrou da verdadeira natureza de Tajitsuimi, a inquietação desapareceu. As 3 princesas serpentes geralmente apareciam em forma humana. Mesmo em batalha, raramente revelavam suas características serpentinas, isso porque nunca haviam se revelado por completo antes. Se um deles enlouquecesse, seria um verdadeiro pesadelo. Kazuyama, sou a única aqui hoje. Deixe-me mostrar a você o verdadeiro poder de uma princesa serpente das cavernas Ryushi. Um oponente Rinnegan, nada mal. A voz de Tajitsuimi ecoou de repente com um toque de loucura. Mas no segundo seguinte, sua forma de serpente vermelha foi bombardeada por uma tempestade de mísseis. Técnica de invocação. Ao mesmo tempo, o caminho animal e o caminho humano retornaram ao campo de batalha, destruindo todas as kunais marcadas de Kazuyama antes de se juntarem à luta. 3 nuvens de fumaça branca se elevaram simultaneamente. Em seguida, ocorreu uma explosão de bolhas que engolfou a Piton Titã e a cobra vermelha. 2 pinças enormes emergiam da fumaça. Era um caranguejo monstruoso, empalado por hastes negras, de tamanho absolutamente aterrador. Mais 2 figuras emergiram. Uma centopeia gigante começou a circular as 2 serpentes. Uma ave gigantesca alçou voo para o céu, com os caminhos animal e humano em suas costas. Que convocação problemática. Então eu vou abrir caminho à força. Esse era Kazuyama. Com o modo sábio ativado, todo seu estilo de luta mudou. Agora sua mente estava focada apenas em matar. Todos eles são comida. Kazuyama anda. Gênesis nascido da serpente. A névoa espumosa foi subitamente dissipada quando uma luz vermelha explodiu para fora. Tajitsuimi, agora completamente transformada em uma serpente vermelha, cravou sua cauda profundamente no chão. A terra tremeu violentamente.
Uma, duas, inúmeras faixas de luz vermelha emergiram do chão. No Rinnegan de Nagato, o campo de batalha agora estava repleto de cobras vermelhas brilhantes. Essas cobras eram vermelho sangue, cada uma com uma única listra preta ao longo da parte inferior, visualmente assustadoras e perturbadoras. Inferno na gaiola das cobras. Devorem-nos! A forma serpentina de Tajitsuimi se contorceu em fúria, o chakra senjutsu jorrando dela com tanta intensidade que até Kazuyama sentiu um sobressalto de medo. Ele murmurou para si mesmo, então este é o verdadeiro poder de uma princesa serpente das cavernas Ryushi. As 3 princesas serpentes treinaram por mais de 1000 anos. O que elas armazenavam dentro de si não se comparava ao de usuários comuns de senjutsu. Todo o campo de batalha estava agora sob o controle de Tajitsuimi. As serpentes vermelhas que ela invocou imediatamente se enrolaram ao redor do caranguejo e da centopeia. Eles morderam impiedosamente, o veneno paralisante deixando ambas as poderosas invocações completamente impotentes. Então este é um dos sábios das 3 grandes terras dos sábios? Shiha Tensei. Enquanto cobras vermelhas avançavam em sua direção, Nagato ergueu a mão e liberou um Shiha Tensei. A onda de energia atravessou o campo, transformando as serpentes vermelhas em fragmentos vermelhos brilhantes. Mas assim que ele pensou tê-las destruído, os fragmentos começaram a se reformar. Cada cobra se reconstruiu perfeitamente. Não se esqueça de mim, seu desgraçado. Rasengan. De repente, o chão se abriu. Uma cauda de serpente azul acinzentada surgiu, e Kazuyama irrompeu dela com Rasengan em mãos. Ele havia esperado o tempo de recarga de 5 segundos do Shiha Tensei, e agora era a hora. Com um resmungo, o caminho Azura entrou em cena para bloquear. Kazuyama sorriu. Era um sorriso sinistro e calculista. O Rasengan atingiu o caminho Azura e no instante seguinte, uma nuvem de poeira invisível irrompeu, espalhando-se em todas as direções. Capítulo 498. Caminho Azura, que já começava a se desfazer devido ao Rasengan, congelou de repente, sua expressão mudando drasticamente. Ele não conseguia mais sentir nada em seu corpo. Era o pó de escama de Shoumei. O golpe de Kazuyama Gekko não era apenas um Rasengan. Ele o havia impregnado com pó de escama. Quando o Rasengan explodiu, a pólvora se dispersou e flutuou em direção a Nagato. O primeiro a sofrer foi o caminho Azura. Já debilitado pelo Rasengan, agora ele também estava paralisado. Nagato percebeu imediatamente que algo estava errado com o caminho Azura. Sem hesitar, ele recuou, e o caminho Naraka recuou com ele. Como principal reparador, a importância de caminho Naraka era inquestionável. Enquanto ele estivesse intacto, qualquer caminho destruído poderia ser revivido e restaurado. Infelizmente para ele, Kazuyama não tinha intenção de deixá-lo escapar. Nem pense em fugir. Técnica de invocação. Uma enorme piton dourada irrompeu no campo de batalha. O corpo reluzente e musculoso de Kirin avançou como um caminhão de demolição desgovernado. A energia senjutsu que percorria suas escamas douradas a fazia brilhar intensamente. Nagato calculou o tempo com precisão e levantou a mão novamente. Shiha Tensei. Aquela mesma força familiar, aquela pressão avassaladora. Mas desta vez, o destinatário era diferente. Ao avançar, Kirin sentiu como se estivesse se chocando contra uma parede sólida. E não qualquer parede, mas uma que se tornava mais forte a cada segundo. Sacudindo-a com tanta violência que ela sentia dor em cada músculo. Que diabos é isso? Kazuyama. Socorro! A força invisível lançou Kirin para fora do campo de batalha. Não era porque o corpo dela fosse mais fraco que o da Titã Piton. Em vez disso, Nagato havia retirado o controle sobre os caminhos Preta e Azura, reunindo todo o poder deles de volta para si para amplificar a força do Shiha Tensei. Só então Kirin, com seu físico superior, foi arremessada para longe. Ei! Kirin, não vem aqui. Os olhos da Piton Titã se arregalaram e Kazuyama congelou. Ele mesmo havia acabado de resistir ao mesmo jutsu. Como Kirin acabou voando? No momento em que Kirin estava prestes a cair, uma luz vermelha surgiu novamente. O chão à frente de Kazuyama se estilhaçou, e uma enorme serpente vermelha formada de chakra instantaneamente envolveu Kirin, impedindo sua queda. Kirin, você precisa de mais treinamento. É só o Rinnegan. Do que há para ter medo? Rugido. Tajitsuimi rugiu, sua forma de cobra vermelha desaparecendo substituída por uma serpente carmesim ainda maior, do tamanho de um dragão que habita cânions. Seu corpo gigantesco rivalizava com o de uma besta com cauda. Na verdade, poderia até ser maior, porque toda a sua forma era composta de chakra puro. O senjutsu da caverna Ryushi, uma das 3 grandes regiões sábias. Aprendi algo novo. Mas que pena, não vou perder. Nagato murmurou, apertando as mãos uma contra a outra. O chão começou a rachar sob o controle de Banshou Tein. Enormes pedregulhos foram arrancados da terra e arremessados em direção à serpente vermelha. Se o oponente fosse grande, ele usaria armas ainda maiores. Lá no alto, o caminho animal usou a técnica de invocação mais uma vez. Um cão de 3 cabeças e um touro furioso caíram do céu. Tajitsuimi, ignore o touro ou cuidado com o cachorro. É uma técnica de invocação com uma condição especial. Se a criatura for atingida, ela se multiplica. Uma vez que essa condição seja atendida, ela continua se duplicando. Kazuyama repassou a informação imediatamente. Mas Tajitsuimi zombou, abriu a boca e cuspiu uma densa nuvem de névoa carmesim para o céu. Invocando. Meu veneno de cobra pode corroer qualquer coisa viva. Vejam como vou engolir todos eles. A névoa vermelha era o seu veneno, transformado de líquido em gás. No instante em que o cão de 3 cabeças e o touro tocaram a nuvem, uivaram de agonia. Um revés após o outro deixou Nagato frustrado. Não por falta de força, mas porque ele não entendia seu inimigo. Ele não conseguia entender como Kazuyama sabia tanto sobre suas habilidades. Será que algum dos sábios serpentes da caverna Ryushi o teria avisado? A essa altura, Nagato já havia usado quase todas as suas técnicas. Mas nada funcionou contra Kazuyama. Sem outra alternativa, ele começou a preparar seu movimento final. Madara e Zetsu só me ordenaram que te atrasasse. Mas e se eu tiver a chance de te matar? Aceitarei com prazer. Você não vai sobreviver a essa próxima. Enquanto a batalha entre eles se intensificava, a situação em Konoha não era muito melhor. Kushina, completamente enfurecida, atacava Murin Uchiha de frente. Este, por sua vez, percorria a vila rapidamente, defendendo-se enquanto deixava um rastro de destruição.
Mais uma vez, os civis e ninjas de Konoha foram lembrados do terror da raposa de 9 caudas. Se Namikaze Minato e Hiruzen Sarutobi não tivessem trabalhado juntos, um contendo Kushina e o outro perseguindo Murin, os danos teriam sido ainda piores. Droga, o doujutsu dele é baseado na distância? E ele criou algum tipo de barreira que amplia seu alcance. Nem mesmo meu deus voador do trovão consegue chegar perto. Pela primeira vez, Minato se viu sobrecarregado. O deus voador do trovão era um ninjutsu espaço-temporal. Em teoria, ele poderia percorrer quilômetros instantaneamente. Mas o doujutsu de Murin distorcia o espaço de tal forma que sem uma localização marcada, Minato não tinha como se aproximar. Me diverti muito hoje. A raposa de 9 caudas está fora de controle. Se você consegue ou não lidar com isso, bem, mesmo que eu não pegue a besta, você ainda está ferrado. Hahaha. Murin repentinamente arremessou Naruto diretamente contra Kushina. Minato entrou em pânico. Kushina congelou. Naquele instante, ao ver seu filho voando pelo ar, a sanidade de Kushina retornou, superando o chakra da raposa de 9 caudas. Seu raposo desgraçado. Disperse seu chakra. Esse é meu filho. As correntes de selamento adamantinas reativaram-se, prendendo a 9 caudas em pleno ataque. A conexão com seu chakra foi instantaneamente cortada. A fera estava furiosa. Sua idiota. Você sequer sabe o que está fazendo? Tarde demais. A raposa de 9 caudas mal havia gritado 2 vezes quando um par de olhos Mangekyou Sharingan carmesins apareceu bem na sua frente. Kushina, que acabará de suprimir a raposa de 9 caudas e amparou Naruto em seus braços, mal teve tempo de sorrir antes que seus olhos se transformassem em Sharingan. E então Mangekyou. Sob o poder do Mangekyou, tanto a raposa de 9 caudas quanto seu Jinchuriki foram instantaneamente controlados. Deixe-a escapar. Deixe a raposa de 9 caudas se libertar. Destrua Konoha. Liberação de fogo, chama dos 9 dragões. O Sharingan girou descontroladamente. No instante seguinte, 9 dragões de fogo gigantescos irromperam no céu. Murin desapareceu sem deixar rastro, porque aquele chakra carmesim estava agora completamente fora de controle, e desta vez, fazia tudo o que havia acontecido antes parecer inofensivo. A mais terrível das bestas com cauda, a 9 caudas, enlouqueceu. Capítulo 499. O genjutsu lançado pelo Mangekyou Sharingan assumiu instantaneamente o controle do Jinchuriki e da raposa de 9 caudas. Embora Murin Uchiha não fosse particularmente habilidoso em genjutsu, isso não impediu que a raposa de 9 caudas caísse sob sua influência e enlouquecesse. A ilusão desencadeou memórias dolorosas do passado, e a raposa de 9 caudas atacou violentamente, suas 9 caudas destruindo tudo à vista. O mentor de tudo isso havia desaparecido há muito tempo sem deixar rastro. Namikaze Minato, segurando o filho nos braços, tinha uma expressão sombria. Ele conseguiu salvar Naruto, mas sua esposa entrou em fúria bem no meio da vila. Respirando fundo, Minato entregou Naruto a um Ambu que acabará de chegar. Protejam Naruto. Então ele desapareceu, dirigindo-se diretamente para a raposa de 9 caudas enfurecida. Ele tentou usar o deus voador do trovão para se aproximar, mas o poderoso chakra da raposa de 9 caudas estava interferindo em seu jutsu. Droga, tudo bem. Técnica de invocação. Um sapo gigantesco desceu do céu, oferecendo à raposa de 9 caudas um alvo fácil em terra. Gamabunta ainda nem tinha reagido completamente quando sentiu o chão sob seus pés se mover, elevando-se levemente, tremendo com poder bruto. A aura sinistra o deixou atordoado. Quando finalmente percebeu em que estava pisando, imediatamente soltou um palavrão. Maldito Minato. Jiraiya já era ruim o suficiente, mas agora você também? Esta é a raposa de 9 caudas. Minato não respondeu. O que ele deveria dizer? Se pudesse acordar Kushina, ele o faria, mas com a raposa de 9 caudas já fora de controle, a supressão era a única opção. Kushina. A única coisa que o tranquilizava era que Kushina ainda estava viva, apenas consumida pelo chakra da raposa de 9 caudas. Seu inimigo havia desaparecido, então agora eles só precisavam subjugar a fera. Minato, anda. Emma, empurre a raposa de 9 caudas para fora. De repente, o cajado adamantino engrossou e se estendeu, atingindo o estômago da raposa de 9 caudas e forçando-a a sair da vila pela força bruta. É claro que tudo em seu caminho foi obliterado. Uma das vítimas, um prédio crucial para Konoha, a Academia Ninja. Os olhos de Sakuma Taki se arregalaram ao ver aquilo, e um segundo depois, seu rugido furioso ecoou. Maldita 9 caudas. Minha escola. Ele avançou como um raio de luz, com sua espada curta revestida de chakra presa branca em punho. Seu desabafo fez com que tanto Hiruzen Sarutobi quanto Namikaze Minato balançassem a cabeça em sinal de exasperação. Sem hesitar, os dois se juntaram à batalha, subindo em Gamabunta enquanto perseguiam a raposa de 9 caudas. Mas pouco tempo depois, outra coisa chamou a atenção deles. Do outro lado da aldeia, uma massa de luz vermelha iluminava o céu. Uma serpente vermelha gigante devastava a floresta. Esse fedor, de cobra. Senjutsu de Kazuyama. Gamabunta cuspiu com desdém na direção do brilho vermelho. Minato olhou para lá, franzindo a testa, respirou fundo e voltou sua atenção para a raposa de 9 caudas. A magnitude do senjutsu da caverna Ryushi sendo desencadeado dessa forma só significava que Kazuyama Gecko estava enfrentando uma ameaça avassaladora. E naquele momento Kazuyama estava sob cerco. Após lançar a raposa de 9 caudas em Konoha, Murin Uchiha retornou para o lado de Nagato. Um Susanoo negro como breu cravou sua lança no corpo serpentino de Tajitsuimi, enfurecendo-a imediatamente. Nagato, sério? Você ainda não se livrou desse desgraçado? A raposa de 9 caudas já está em fúria. Vamos acabar com isso. O Mangekyou Sharingan de Murin girou novamente, e a lança que havia empalado o corpo de Tajitsuimi repentinamente ganhou velocidade, atravessando-a completamente. Tajitsuimi, você está bem? Um ferimento leve. Kazuyama recue. Vou devorá-los vivos. O ataque surpresa apenas alimentou a fúria de Tajitsuimi. Agora completamente transformada, ela revelou sua forma serpentina por completo. Suas pupilas verticais carmesins estavam repletas de intenção assassina. O próprio ar tornou-se frio e opressivo. O sábio da caverna Ryushi é formidável. 3 dos meus caminhos foram apagados. Nagato juntou as mãos, lançando pedras em direção a Tajitsuimi mais uma vez. Murin sorriu. Sábio? Diante do poder absoluto, isso não significa nada. Se um Susanoo comum não for suficiente, então vamos tentar isto. Preencha o formulário. A estrutura esquelética
esquelética completamente negra começou a se transformar, crescendo em altura e sendo envolta em uma armadura escura adornada por chamas negras. Num piscar de olhos, Susanoo transformou-se num imponente guerreiro negro, vestido com armadura completa. Com um movimento rápido do pulso, a lança que havia perfurado Tajitsuimi voou de volta para sua mão. Susanoo, completamente formado, havia chegado. Muren estava de pé na testa de Susanoo, fazendo uma careta de dor lancinante nos olhos, com um sorriso maníaco no rosto. Droga, Tajitsuimi, não podemos levar isso na brincadeira. Vou participar. Kazuyama sabia muito bem o quão poderoso Susanoo completo podia ser. Ele não tinha certeza se Tajitsuimi conseguiria resistir sozinha, então ele também liberou seu poder. O corpo da Piton Titã expandiu-se sob o fluxo de chakra senjutsu. Tudo ao redor de Kazuyama começou a se cristalizar. Arte sábia, fogo da serpente. Tajitsuimi atacou primeiro, lançando um mar de fogo, seu veneno de fogo característico. Liberação de cristal, Mandala Shinra. O enorme diagrama de 8 trigramas reapareceu, seguido por inúmeros feixes de laser disparados para fora. Shinra Tensei. Nagato avançou rapidamente e estendeu a mão, liberando uma onda de repulsão devastadora que desviou os ataques de ambos. Então Muren lançou seu próprio ataque. Uma cobra fedorenta e um completo idiota. Morrer. Ele lançou 2 lanças simultaneamente. Enquanto seu Mangekyou girava, as lanças no ar mudaram de direção instantaneamente, atravessando a serpente vermelha e a Piton Titã. Bum! Eles destruíram os 2 alvos e os imobilizaram no chão. Merda! O doujutsu dele é muito irritante. Embora apenas suas construções de chakra tivessem sofrido dano, a interferência ainda irritava Kazuyama e Tajitsuimi. Doujutsu sem distância, usado com ataques de precisão, era incrivelmente problemático. Mas Kazuyama não era do tipo que ficava sentado esperando. Justo quando Nagato e Muren estavam prestes a desfrutar de sua vantagem, as 2 cobras gigantes desapareceram. Uma onda de luz azul e vermelha os envolveu. Você achou que eu não faria nada? Você destruiu minha kunai marcada, então achou que eu não poderia usar o deus voador do trovão? Já ouviu falar de coordenadas móveis ocultas? A voz fria de Kazuyama ecoou bem perto de seus ouvidos. Capítulo 500. Um lampejo de choque cruzou o Rinnegan e o Mangekyou Sharingan. Eles haviam observado com tanta atenção, e ainda assim não perceberam como isso era possível. Naquele instante, um clone invisível das sombras estava confortavelmente enterrado no subsolo, cercado por cristal sólido, enviando silenciosamente uma kunai marcada para a superfície. Quem imaginaria que alguém usaria a técnica de fuga transparente como uma máquina perfuradora? Nem mesmo um Susanoo completo resistiria ao que Kazuyama e Tajitsuimi haviam desencadeado, verdadeiros monstros capazes de devorar seus inimigos por inteiro. Uma serpente carmesim gigantesca mantinha Susanoo firmemente enrolado em suas garras. Um era uma construção de chakra negra como Breu, o outro uma entidade senjutsu vermelha flamejante. Até mesmo Muren Uchiha, pela primeira vez, sentiu o verdadeiro aperto da morte. As mandíbulas maciças da serpente se fecharam sobre a cabeça do Susanoo, e sua energia corrosiva, impregnada de fogo, começou a consumir lentamente a construção. Quanto a Nagato, um chakra poderoso também surgiu dentro da Piton Titã. O chakra senjutsu de Kazuyama não se comparava ao de Tajitsuimi, mas Nagato também não estava usando toda a sua força. Tic, então ele ainda conseguiu se aproximar usando o deus voador do trovão? Mas você ainda subestimou meu. O que? Muren manteve-se indiferente. Com seu doujutsu, ele poderia facilmente inverter a situação. Mas no momento em que estava prestes a desviar o olhar, um raio de luz vermelha repentinamente cruzou seu rosto. Cego pelo vermelho intenso, tudo o que ele conseguia ver era carmesim. Mesmo com o doujutsu Uchiha sem concentração, vamos ver até onde você consegue voar. Arte sábia, pôr do sol da chama venenosa. A voz feroz de Tajitsuimi ecoou enquanto o brilho vermelho envolvia todo o seu corpo. Ela havia se tornado a encarnação de um demônio. O doujutsu de Muren permitia que ele ajustasse todas as distâncias dentro de seu campo de visão. Mas se ele não pudesse ver, não conseguiria se concentrar. E não conseguiria ativá-lo. Tajitsuimi, tendo vivido por mais de 1000 anos, conhecia inúmeras técnicas. Mesmo enfrentando esse doujutsu pela primeira vez, ela rapidamente encontrou uma maneira de neutralizá-lo. Vendo-a imobilizar Muren, Kazuyama ficou exultante. É claro que a princesa serpente da caverna Ryushi não perderia para um Uchiha. Agora tudo que restava era matar Nagato, e tudo acabaria. Vou te transformar em cristal. Determinado a derrotar Nagato, Kazuyama abandonou completamente sua forma de Titã Piton. Todo o seu chakra senjutsu começou a se transformar em cristal. Tudo aconteceu num instante. Num piscar de olhos, o brilho da Piton Titã desapareceu e seu corpo se transformou em cristal sólido. Nagato, agora preso lá dentro, corria perigo real. Caramba, nunca imaginei que uma cobra da caverna Ryushi fosse causar tantos problemas. Como esperado, nenhuma das 3 grandes regiões sábias deve ser subestimada. Nesse caso, técnica de invocação. Estátua demoníaca do caminho exterior. Nagato estava encurralado. Mesmo que usasse o Shinra Tensei enquanto estivesse preso na Piton Titã, o que ele poderia fazer? Embora tivesse conseguido se libertar, Muren estava em uma situação igualmente ruim. Levado ao seu limite, Nagato invocou sua arma suprema. Enquanto isso, bem longe dali em Kerigakuri, Zetsu estava estupefato, sua estátua demoníaca do caminho exterior havia desaparecido. O que diabos aconteceu? Por que Nagato invocaria a estátua demoníaca do caminho exterior? De volta ao campo de batalha, a estátua gigantesca atravessou a Piton Titã de Kazuyama, fazendo soltar um palavrão em voz alta. Merda! Essa é a estátua demoníaca do caminho exterior? A Piton Titã, composta inteiramente de chakra senjutsu, podia se regenerar mesmo se fosse despedaçada. Mas não foi o dano que deixou Kazuyama atônito, foi a própria estátua gigantesca. Era a carcaça da 10 caudas. Kazuyama. O que é aquilo? Tajitsuimi, ainda em vantagem, percebeu imediatamente que algo estava errado. A Titã Piton havia desaparecido e a estátua avançava em sua direção. Tajitsuimi, estamos saindo. Kazuyama não estava disposto a se meter com a estátua demoníaca. Mesmo como uma casca oca, ela estava além de qualquer coisa que ele ou Tajitsuimi pudessem enfrentar. Com sua aparência ficou claro, eles não conseguiriam manter seus inimigos ali. Os clones restantes de Nagato se reuniram e concentraram todo o seu chakra nele. Ativar a estátua demoníaca exigia uma quantidade insana de chakra. Nem mesmo Nagato conseguia sustentá-la por muito tempo, mas naquele momento ele já não se importava. Era a primeira vez que Tajitsuimi via aquela monstruosidade. Ao ouvir a ordem de Kazuyama, ela imediatamente liberou Susanoo de Muren e comprimiu sua enorme forma. O borrão carmesim diante dos olhos de Muren foi desaparecendo gradualmente.
A estátua demoníaca do caminho exterior? Nagato? Tanto faz, matem no primeiro. Muren estava prestes a falar, mas tudo o que restava era sua intenção assassina contra Kazuyama. A lança de Longinus se reformou em suas mãos, e ele a arremessou diretamente contra eles. Bum! Kazuyama e Tajitsuhime escaparam por pouco da explosão. Com Susanoo e a estátua se aproximando, Kazuyama não hesitou. Ele desapareceu usando a técnica do deus voador do trovão, tão rápido que Muren e Nagato só puderam ficar olhando. Devemos persegui-lo? Sim. Você consegue vê-lo? Não. Então, afinal, o que diabos estamos perseguindo? Nagato praguejou e dispersou seu chakra, cancelando a invocação da estátua demoníaca. Saindo? Sim, vamos lá. Muren dispensou Susanoo, ativou seu doujutsu e levou Nagato consigo. Sem que eles soubessem, Kazuyama e Tajitsuhime não tinham ido muito longe e em vez disso tinham entrado no subterrâneo. Kazuyama, seu safado. Usando seu clone das sombras para cavar um túnel com a liberação de cristal? Isso se chama estar preparado, entendeu? Kazuyama recostou-se confortavelmente rodeado de cristal, o mesmo túnel que seu clone havia cavado anteriormente. Não consigo mais sentir o chakra deles. Devem ter ido embora. E agora? Vamos até a raposa de 9 caudas? Tajitsuhime finalmente se acalmou. A batalha havia exaurido a princesa serpente. Seu uso massivo de chakra senjutsu a deixou sentindo uma exaustão rara. Esqueça. Minato e o velho estão lidando com a raposa de 9 caudas. Deixe que eles resolvam isso. Já era bastante difícil manter os dois ocupados. Mas ei, Tajitsuhime, acabei de ter uma ideia maluca. Quer me ajudar a testá-la? Kazuyama sorriu maliciosamente, aquele brilho travesso retornando aos seus olhos. Aquela noite tinha sido um grande acontecimento para a vila, e depois de todo o esforço que ele havia feito, merecia uma pequena recompensa. Aff, sempre que você sorri assim, nada de bom acontece. Fim do vídeo.